Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Carlos Merigo, esse é o Braincast número 463. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia? Olá, Braincasters! De volta ao vivo e a cores nesse estúdio, Ana Freitas. E aí, Ana? E aí, Carlinhos, voltei. Muito bem. Olga Mendonça. E aí, Olga? E aí, pessoal, tudo certo? Não. Já mandei uma piada de tiozão já. Não. Nem um pouco. Com cerveja, hein, meu? É isso aí. E Cris Dias. E aí, Cristiano? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Muito bem, estamos ao vivo e a cores aqui no estúdio B9 Tower. B9 Tower, né? Sports Arena. Pra gravar aqui o Braincast 463 numa pauta que o Iago colocou aqui, que nasceu de uma thread no Twitter, né, lá do Ricardo Ampudia. É verdade. Mas na verdade, é um papo que tem rolado há bastante tempo lá já no nosso grupo. Cris Dias já trouxe isso antes, que é o fato de que ninguém mais é só a sua profissão hoje, né? Pô, eu já trago isso desde 2007, sempre. Exatamente. Mas enfim. Mas acho importante ler a thread do A thread do Ricardo Ampudia, que nos inspira, não nos inspirou, mas nos... Deu o início dessa pauta de agora. A gente fala isso agora. Exatamente. De que ele é jornalista, né? E ele falou que não existe mais só jornalista, né? Tem uma onda personalista no jornalismo e em outras várias profissões, porque além das reportagens que o jornalista faz, ele também tem que compartilhar os bastidores da apuração, produzir conteúdo, marcar os colegas que ajudaram, enfim. Você tem uma produção de conteúdo nas redes sociais, além do jornalismo. Ou seja, você, além de ser a sua própria profissão, além de você ser jornalista, você também é um influencer. E essa fronteira fica cada vez mais borrada, né? Então não basta você ser jornalista, médico, bombeiro, policial militar, delegado. Você tem que compartilhar nas redes aquilo que você faz e trabalhar a sua marca pessoal. Mas o Carlos Merigo, sabe por que isso acontece no caso do jornalista? Aguarde, a gente vai falar sobre isso. Achei que você já ia entregar e achar uma coisa boa. Não. Por quê? Caraca, dá um aumento. Teve um Braincast que a Ana participou, que com 10 minutos ela trouxe a resposta e ficou todo mundo assim. A retenção é zero. Foi. Vamos pro acabou, porque acabou, não tem mais o que falar. Mas foi sem querer, aquele dia eu não pensei, a hora que eu percebi eu falei, puta, você falou, você entregou. Achou que o quê? O Tava erro no da TikTok. Ana foi ser genial demais. Achou que tava no TikTok. O Higino quase teve um infarto ao vivo aquele dia. Foi meio triste ouvindo. Foi. Então é isso, ó. Coração em do resumo, Higino. a gente vai discutir como que fica agora. Todo profissional tem que ter perfil e ser um creator? Tem que ser um influencer? Ou você pode, enfim, ser só a sua profissão e pronto, e acabou? Vamos qual é a boa. Tem como? Enfim. Muito bem. Tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Mas antes... Vem a rir e se emocionar. Vem, com grande elenco. Enfim, ó, recadinhos rápidos aqui antes da gente ir pra pauta. Recadinhos rápidos antes de... Ai, cara, ó. Não, eu preciso lembrar aqui, ó. Seguir a gente nas redes sociais. É um movimento que tá acontecendo. @BraincastPod. @BraincastPod nas redes. Siga. Você seguindo @BraincastPod, você tem... Braincorts. Você ouve Braincast. Inclusive, nas redes, você pode reclamar de que a gente fica 30 minutos até entrar na pauta. Exatamente. Exato. Pode. Eu, por exemplo, quando escuto podcast demora 30 minutos pra entrar na pauta, o que eu faço? Eu desisto. Olha aí. Então, ó, @BraincastPod nas redes sociais. Deus me livre. Segue a gente. Segue. Avalie Braincast no Spotify, Cinco na estrelas. Apple. Olha, eu vou falar 5 uma coisa. estrelas. Eu vou falar uma coisa. Vocês ficaram preguiçosos. Porque o que eu tenho falado? Vez após vez que eu venho aqui. Bota lá 5 estrelas no Spotify ou na Apple. Segue a gente no Spotify. Aproveita, abre agora o celular, já faz isso e já fica livre, né? Primeira obrigação, fica livre, tira da primeira frente. obrigação e depois a diversão. E aí, eu tenho falado
aqui, se você deixar um comentário legal lá na Apple Podcasts, eu vou ler. Li alguns. Fui pegar agora, antes de começar, antes até da gente se encontrar, fui pegar pra ler os comentários. Vocês estão pondo comentáriozinho de uma linha. Não é assim. Querendo cortar caminho então, aí. Então, essa semana não tem comentário. Mas, ó... Entendeu? Vai ter que pensar não é com assim, carinho, não. Vai ter com que rebolar. Criatividade. Criatividade e inovação, cultura digital. Tá achando que é bagunça. Chato mesmo. Gente, vocês são o pior terceiro Climão. ano dessa escola. Ficou o climão mesmo. Bia Fiorotto cobra, não tem jeito. Ela... Falou Mas mesmo. chamou de cobra. O que eu gosto da Bia é Foi que ela isso que fala. ele fez comigo. Chamou de cobra. Comigo é café no bully. O que eu gosto da Bia é que ela fala. Ela fala na cara. Falo mesmo. Então, abro Sem mesmo. papas na língua, Sem Bia papas na Fiorotto. língua. Semana que vem eu quero voltar com coisas legais pra falar. Então, se você for deixar um comentário, pense com carinho, pense com criatividade. Boa. Que você pode ser lido aqui. Mas não esquece de dar 5 estrelinhas, Exatamente. que é muito importante pra Passa gente. review para o Braincast. Faz o seguinte também, tem uma coisa que é legal no Spotify. Nossa, que muita coisa, velho. compartilhar Não, já é o demais. link do Spotify Deixa o pra ouvinte. gente ganhar Não. aquele muito compartilhado. Isso é legal, isso é legal. Eu tô falando, caralho. Eu ia Isso é falar, legal. a gente tá pedindo tanta coisa pro Não, ouvinte. já a gente vai ter que pagar o outra ouvinte. coisa. Isso É é um vínculo job, isso é empregatício. Outra coisa, ó. Meu Pix é o seguinte. Também tem. Meu Semana Pix. que vem eu preciso fazer um roteiro. Se alguém Chave da puder. história. Ó, eu tenho que falar um negócio. Semana que vem eu vou trabalhar presencial a semana toda, a Carminha vai ficar sozinha. Quem quiser lá em casa, Quem cuidar quer da deixar dog Carminha. cachorra, dog here. Também O tô pato precisando. lá. Ai, A ouvinte, moça. você é demais. Personal trainer novo, também. Não, Também é quem, isso. quem puder. Não, tá? a nossa ouvinte tem que agradecer, porque... Parabéns, Por parabéns pra favor, você. a gente pede cada coisa. E eu queria pedir mais, uma última coisa. Ouvinte, querido Não. e querida ouvinte, uma última coisa que a gente vai te pedir antes de a gente ir pro programa, que é... Assine o Braincast, Assine! pague! Além de tudo, pague! Pague, por que O não? Rodrigo Faro fala, pague! Pague! Vai se dar torne- namoro, pague! Se torne assinante do Braincast e faça parte da Braincesteria É Gourmet. baratinho, É pague. baratinho. Você acessa b9.com.br. Nem aumentou. E a inflação aumentou e não A aumentou. inflação É isso. galopante desse país. A caristia. E continua igual. Torne-se assinante do Pague. Braincast pra você. Torne-se assinante, Cris. Você também, tá? Pra você também. fazer parte da Braincesteria Gourmet, que é o nosso Isso. grupo Eu secreto. fiz um vídeo agora Pague. na entrada aqui de uma denúncia Da empresa que... da empresa. Mas tem no só quem andar. estiver lá vai saber. No Quem Daí- tá lá na Braincesteria sabe a empresa que é a nossa arqui-inimiga do Braincast. Então, Cara, é um absurdo. um absurdo. Então, você assina o Braincast, você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se ou pelo Apple Podcasts. Lá no b9.com.br tem todos os links. b9.com.br/assine. Tem todos os links lá pra você assinar. Você faz parte da Braincesteria, conversa com a gente, decide as palavras que vão estar aqui no próximo Braincast É isso. da Copa de Buzzwords. 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 E mais importante é conversar com a gente. Isso. Mas tem uma parte muito importante que é você ouvir o conteúdo secreto. O Os Braincast sonhos do secreto. Higino. Tá tudo lá, tá tudo no Braincast. A Ana decidiu aqui as eleições brasileiras, É isso. né? O TSE tá se batendo lá pra fazer uma eleição. TSE assinou. Você Exatamente. assinou a Braincesteria pra Ana poder... Freitas já decidiu tudo Cara. aqui. Já decidiu tudo aqui. E Bia Fiorotto e Yoga Mendonça trouxeram as tendências musicais. Foi, falamos de dancinhas. muitas Da coisas. Só tem acesso a isso quem assina, Só. tá? Então torne-se assinante. Assina lá, vai, é tão legal. Muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops.
é o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Pauta! Muito bem, vamos lá, gente. Ó, nesse papo aí de que a onda personalista não é só do jornalismo, tá em todo lugar. Sim. Você não pode mais ser só um jornalista na redação, apurando, escrevendo sua matéria genial. Você pode. Você pode. Mas você pode. Poder. Poder, você pode. Poder pode. Mas você quer pegar mais frilinha? Esse é o ponto. Você quer ser convidado pra participar de podcast? Olha aí. E aí você tem que trabalhar nas redes a sua personalidade, e você não pode mais. Você tem que criar um logo, você tem que botar sua foto. Criar um Você logo tem que dar aí. uma notícia com uma marca d'água que é Marca tua, do teu d'água. nome. Criar conteúdo. Exatamente, tem o. Trendar. Trendar. Fazer dancinha. Tem no Twitter tem o senhor marca d'água lá, que todo mundo tira sarro, né? Que bota marca d'água nos videozinhos. E tudo que ele faz é não tô assistir o sabendo Canal quem é. Brasil e a TV Brasil tá lá certo. e tirar e botar sua marca d'água. Não é? Não acontece isso? correto. Acontece. Então, Acontece. isso. E aí todo mundo se vê meio que obrigado. Agora eu não posso mais só trabalhar no meu trabalho. Eu preciso criar e desenvolver Cê uma pode. personalidade. Aí pode. você tá me obrigando a fazer. A gente nunca vai sair desse argumento, a né? cometer É um dos maiores crimes na Constituição do B9, que é a Coronel Pachecada. Coronel Pachecada, tá bom? Que vai é lá. você ir lá no Boa Noite Internet e o mais recente episódio se chama O Trabalho Não é o Trabalho. O Cris Dias, ele roubou a pauta do Braincast e Ele fez o faz bagulho isso. antes. Que é um Faz merchan, sempre. é tudo um Mas branded content. tá liberado. Não, mas é isso, o trabalho não é o trabalho. Você acha que o seu trabalho é escrever, salvar vidas, defender a segurança Ser um médico, pública, ser um bombeiro, apagar fogo, não é fogo. O trabalho não é o trabalho. Você tem que fazer um monte de coisa em volta. O exemplo que eu dou na Coronel Pachecada no podcast No Boa Noite Internet é assim. Eu estava uma vez com um certo piloto de Stock Car, filho de um grande locutor da Rede Globo. Ah, E ele falou assim, que cara, começa com bu, termina com eno. Termina com eno. Ele falou assim, cara, eu corro na Stock Car em mais não sei quantas categorias. Eu corro 25 corridas por ano, ou seja, durante 25 domingos, eu sou a minha profissão. Eu sou piloto de corridas. Eu entro num carro, tenho que correr muito, tenho que chegar em primeiro lugar. Eu tenho, acho que ele falou, 7 patrocinadores. Para cada patrocinador, eu tenho comprometido 10 dias, e eu tava tendo essa conversa com ele num evento de um patrocinador. Ele falou, eu tô aqui hoje, nesse dia, É um dia à de disposição desse patrocinador. Então, se você fizer uma aritmética básica, como faziam os gregos, são 70 dias por ano onde eu tô trabalhando como, sei lá, garoto propaganda, participando de evento e tal, versus os 25 dias que eu tô correndo dentro de um carro e tal. Então, assim, o meu trabalho é piloto de corrida ou é o carinha que vai no evento do patrocinador, da entrevista para a imprensa, para Ficar disponível. Ficar disponível. Jantar com o patrocinador, fazer reunião de não sei o que, não sei o que lá. Ser uma pessoa legal. Isso vale para qualquer profissão. Você acha, você é astronauta. Cara, você vai ficar no espaço 5 dias no ano e todos os outros dias você vai fazer outras coisas que não tem absolutamente nada a ver. Então, assim, vamos pro qual é a boa, assim, a minha opinião sobre isso é, isso é parte do seu trabalho, fazer o que Mas o Ricardo A partir falou. de agora, né? Como você já percebeu, a análise que o Ricardo Ampudia publicou no Twitter dele foi uma das grandes provocações aqui para nossa pauta de hoje. Claro que vamos deixar o link aqui para os tweets dele na descrição do episódio, mas já que a gente está falando tanto do Ricardo, chamamos ele próprio, que é jornalista, para explicar para a gente como ele vê essa tendência do Reporter Creator e como isso tem influenciado o trabalho dele. E claro, como isso afeta também o dia a dia da profissão de jornalista. Fala aí, Ricardo. E aí, galera, tudo bem?
Cara, esse tweet foi, na verdade, um grande desabafo que, pelo jeito, encontrou eco na cabeça de muita gente. Assim, acho que muita gente estava incomodada com esse acontecimento novo no jornalismo. Uma parte triste disso é que tem muita gente que simplesmente não quer fazer isso, não pode fazer isso, enfim, que quer separar o profissional do pessoal. E me parece que com a ascensão das redes aí, não é nem a ascensão das redes, né? Com a conquista das redes das nossas vidas, a gente não pode escolher não fazer isso. E eu vi muita gente respondendo ali, falando exatamente sobre isso, sobre como é precarizado também, porque eu sou jornalista, eu passo tudo que eu tenho que passar para conseguir apurar uma informação, é difícil. Aí você consegue fazer isso, você vai ganhar pouco para fazer isso, você fez isso mais 20 coisas ao mesmo tempo. E, além de tudo, você tem que ser carismático, você tem que fazer... O problema é o formato, né? E esse formato, ele é pautado pelo entretenimento, pela cultura, pelo marketing, por quem vende. E você está trabalhando com informação, ou você está trabalhando... Teve gente ali que respondeu que é médico, que é professor, enfim, o cara trabalha com educação, trabalha com a saúde das pessoas. E ele ainda tem que achar um jeito dele ter uma personalidade que é carismática, que é palhaça, para fazer uma dancinha, para fazer a pessoa conseguir prestar atenção no trabalho dele. Tipo. E o jornalismo está indo muito para esse lado do personalismo mesmo, assim, não é mais fulano escreveu para o Estadão. É a matéria que fulano, que tem 30 mil seguidores nas redes sociais, escreveu para o Estadão. E ele escreveu uma matéria para o Estadão, mas os desdobramentos você vai ver no Instagram dele e as informações preliminares já estavam no Twitter. E aí ele vai entrar nessa discussão com a própria fonte no Twitter e de repente ele faz uma live para discutir a matéria que ele fez. Ao mesmo tempo que é empoderador, porque o cara passa a ser, o jornalista passa a ser mais independente, o trabalho do jornalista passa mais a pertencer a ele, é uma falácia, porque o trabalho do jornalista não pertence a ele, pertence à rede social, pertence ao Facebook, pertence ao TikTok, pertence ao Google. O cara está trabalhando de graça para fazer o trabalho dele ali dentro das redes sociais e ele ganha de volta a audiência, ele ganha retorno da audiência, ele ganha aplausos, ele ganha likes, ele ganha... Só que isso não paga o aluguel do cara, mano, isso não paga o aluguel de ninguém. E aí você tá lá fazendo o TikTok ser valioso, então as pessoas vão até lá porque, pô, tem informação sobre medicina e nutrição dentro do TikTok. Então, para quem que a gente está escrevendo no final das contas quando a gente fecha uma matéria e publica? É para os seguidores ou é para a sociedade? E eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque se a gente perder isso de vista, a gente vai começar a infantilizar e adequar esse formato de entretenimento até o jornalismo sério que a gente produz, assim. Isso é um risco terrível, cara. Bom, acho que é isso, cara. Fica aí a pensata para a gente tentar resolver junto essa situação que a gente está se metendo cada vez mais. Para quem quiser acompanhar meu trabalho, não me siga nas redes sociais, assine o jornal, assine um site de notícias que você gosta, porque no final das contas é isso que paga o trabalho do jornalista. Não é like, não é número de seguidores. Então, se você gosta de um jornalista mesmo, acompanhe o trabalho dele, compartilhe o trabalho dele, fale sobre o trabalho dele, pense sobre o trabalho dele e pague pelo trabalho dele, porque é justo, todo mundo merece ser pago pelo que a gente está fazendo. Valeu. Tem um ponto no jornalismo especificamente, e aí a gente pode fazer a relação para as outras profissões, mas tipo, né, o que aconteceu no jornalismo basicamente foi que antes você tinha bastante definido e muito separado Igreja de Estado. A responsabilidade por distribuir o jornal era da distribuidora, que fazia o jornal chegar nas bancas. Verdade. E aí você tinha o jornalista na redação. A responsabilidade do jornalista era identificar uma matéria e escrevê-la, né, desde que o editor aprovasse. Essa matéria tinha que caber no espaço físico do jornal. O jornalista não tinha que se preocupar se essa matéria ia ser bem aceita ou mal aceita, se ela ia ser lida ou se ela não ser lida. Ele não tinha que se preocupar em fazer essa matéria chegar nas pessoas. Uhum. Ele tinha que trazer a verdade. Em aspas, sei lá. O que é a verdade? Mas o ponto é que com a mudança, né, de formato e tudo mais, nas redações não se estabeleceu. E ainda muitas redações não têm direito essa posição que é... Eu já fui entrevistada para posições assim, mas que é uma posição de tipo, a pessoa da redação que se preocupa em fazer esse veículo chegar nas pessoas. Porque o ponto é, se você é jornalista e você acredita que o teu trabalho tem função social, ou seja, que é importante para a sociedade ler o que você escreve, que o seu jornal escreve, vai para um lugar que a gente, como repórter, se não tem mais uma distribuidora se preocupando em entregar para as pessoas, eu pessoalmente sinto que é
eu sinto responsável por fazer chegar nas pessoas. Porque se vocês têm uma pauta que eu acho mega importante, eu quero chegar nas pessoas. Boa. Não tem ninguém na redação pensando assim, eu vou fazer essa pauta chegar naquele público que é aquele público. Assim, hoje em dia até tem mais cargos assim, tem gente que atua com mídia paga, mas não é bem estruturado, eles não têm as melhores práticas. Mesmo os jornais mais modernos, isso é bem... Tem vários gaps. Isso acaba ficando na mão do repórter. O repórter tem interesse que a matéria dele circule, ele tem interesse que o nome dele circule, que ele seja reconhecido como individualmente. Pra ele, compensa mais ser reconhecido individualmente do que como o jornalista do veículo tal. Publicou. Ou a Folha publicou. Pra ele é muito, muito mais positivo pra carreira dele, em perspectiva de curto, médio e longo prazo, se ele foi conhecido como o repórter que produz, que é o nome dele. Total. Claro que isso é e eu concordo super com o que eles falou. Sim, é parte do trabalho, mas é por isso que é parte do trabalho. É parte do trabalho porque você precisa fazer o que você escreve chegar nas pessoas, porque isso é tão importante assim, precisa ser lido. E também porque o ganho é um pouco do veículo, mas é muito mais seu. Você vai carregar essa reputação para os outros veículos que você for. E essa reputação, até pensando como jornalista, isso te abre portas e influência no meio que você tá. Se você a Mulher da Casa Abandonada não é um podcast da Folha, é um podcast do Chico Feliz. E aí um jornalista de política em Brasília, ele tem espaço, fontes vão querer. Malu Gaspar. Exatamente. Isso aí é uma pessoa que a gente pode trazer aqui. A Malu Gaspar, eu citei isso no nosso grupo lá. A Malu Gaspar, a Vera Magalhães, elas criaram logomarcas. Esse aí eu acho que foi o jornal que fez pra elas, mas vai. Não, também, mas é delas, no perfil do Instagram pessoal, elas botam foto delas, logo. É isso. Porque quando era moleque, ela né? saiu na coluna Idegar de Angel, saiu, sabe, no Anselmo Góes, era isso. É que eu, por exemplo, você pega o William Bonner, né? Então, ou o Pedro Bial, essas pessoas eram jornalistas que você vai em Brasília, ou pode até sair de Brasília. As pessoas querem, vou dar uma entrevista pro Pedro Bial, vou participar. Ele tem um prestígio, né? Sim. Então ele criou esse nome, eu vou falar com o Pedro Bial. Cara, você tá falando essa história, já tem, sei lá, 2 anos, uma amiga minha que vocês conhecem, mas não vou liberar o nome, falou assim, você tem o contato do Chico Felice? Porque aconteceu uma história na minha empresa de abuso, de não sei quem, não sei o que lá. Quero contar pra ele. E eu quero contar pra ele. Exatamente. Você manda pra ele. A gente viu com só um outro exemplo, o negócio da Vaza Jato, né? Não foi isso, eu quero mandar isso pro Intercept, como é o nome dele? Exato, quero mandar rapazinho lá. Que não tá mais lá. Que não tá mais lá, mas eu quero mandar pra ele porque… Agora Creator. Ele construiu essa reputação, né? Isso. Então isso é uma coisa importante. E pro jornalista isso é importante porque estabelece a relação dele com fonte, então vai para além. Ou seja, por mais que tenha as características desse novo contexto digital, das pessoas terem perfis pessoais, sempre foi importante pro jornalista estabelecer relação com fonte, circular em lugares de pessoas de prestígio. Tipo, um nome independente do veículo que ele tá, né? Tipo, sempre foi importante. E aí tem, hoje, acho que uma coisa interessante de dizer é que alguns anos tinha um lugar de disputa, e alguns veículos ainda tem, tá? Um lugar de disputa de não ter uma clareza se isso é positivo ou negativo. Tipo, veículos que coíbem essa participação ou esse tipo de posicionamento por parte do repórter, ou que, de alguma maneira, criam ali uns guidelines de tipo de posicionamento. Os guidelines restringem bastante a capacidade do repórter de, tipo, vender sua marca pessoal. E tem outros veículos que estão indo na linha de aproveitar isso, né? De aproveitar o prestígio que, tipo, um perfil grande de um repórter pode dar pra ajudar a espalhar, distribuir uma pauta, um link e fazer isso, reverter isso em audiência e aí, consequentemente, publicidade. Então, tipo, você tem as duas linhas, assim. Eu diria que tem prós e contras nas duas, mas eu diria que é meio inevitável que seja a segunda que vai prevalecer. Porque, na prática, os veículos… Não vale a pena para os repórteres cercearem essa capacidade de construir a marca individual só para ficar no veículo. Não tá mais valendo a pena. Então, acaba que… Especialmente repórteres de mais prestígio, mas não precisa nem ser esse o caso. Você pode ser um repórter jovem, mas que tá construindo um nome. Tipo, pra você, mesmo que, é seu emprego, legal, só começando, mas depois de alguns anos não vai valer a pena você ter que, tipo, meio que se esconder e não fazer sua marca pessoal, porque o veículo onde você trabalha não permite isso. Porque as coisas que você conquista do ponto de vista de carreira, de prestígio, de credibilidade, se você se posicionar bem em rede social, valem mais a pena. Naquele Braincast que a gente gravou recentemente sobre crise de confiança… Isso que eu ia puxar. A gente falou isso, né? Exato, Que… A gente não. Ana Freitas, exatamente. Ana Freitas trouxe esse ponto de que… Não, eu falei. Não. Mas o lance é… Inclusive, quando a gente
perguntou, porque sempre tem isso, tá, gente? Antes de qualquer pauta acontecer, alguém vem com um link no grupo e escreve, isso é pauta? Despauta? Is this pauta? Deve ter uma musiquinha pra geralmente, isso, né? is this pauta? E Só aí... tem essa melodia, né? Só tem. Só tem. E aí, uma coisa que eu escrevi que, enfim, aí a gente não queimou pauta, mas eu queria jogar pra todo mundo que é com esse lance, né? Então a gente tem jornalistas. É claro que eu acho que a primeira pessoa hoje, por causa do estrondo que aconteceu por causa da mulher da casa abandonada, é o Chico, mas enfim, existem vários outros jornalistas. Da casa da mulher abandonada? Isso. A mulher lá. A casa da mulher abandonada. A casa abandonada da mulher. O hipoglós da cara da mulher abandonada. A mulher da casa. E aí o que acontece? O veículo que tá ali pegando aquela pessoa que fez o nome, que foi lá, fez o post, botou a marca d'água, fez o caralho a 4. Ela empresta essa credibilidade do nome, né, do CPF dessa pessoa, e isso ajuda a aplacar essa falta de confiança das pessoas ou nem? Ah, tá, o Chico Felice, por exemplo. Sim. Isso. Na verdade, não é que nem ajuda a placar, é que, tipo, a leitura que as pessoas têm, muita gente vai ter uma leitura, tipo, entendi que é a Folha aqui, mas o que importa pra mim é que é o Chico, e eu conheço e confio no trabalho do Chico. Esse lance da personalização, né, esse lugar de, tipo, eu acredito mais na fake news absurda que o meu tio me manda porque é meu tio, do que o que diz o William Bonner no Jornal Nacional, porque o William Bonner tem intenções escusas. Isso vai pra todos os lugares, não vai só pro jornalismo, né? Vai pra todos os lugares. E aí, tipo, vai pras outras profissões também. Tipo, é um emaranhado de meio de... Vou chamar de tendências, mas na verdade é um emaranhado de contextos que forma meio a tempestade perfeita pras profissões estarem nesse lugar, assim, eu acho. Meu raciocínio é um pouco nessa linha, assim. Primeiro que a gente tem que lembrar que o Chico é um caso muito específico, né? Porque, primeiro, o Chico era da Folha. Ele se fez, né? Ele ficou conhecido na Folha, ele teve a parte dele na revista. Da Folha. Na revista da Folha, ele tinha uma... Ele foi um cara que ele fez uma página que era sempre chata em revista, né? Que falava das personalidades, falava de cidade. Que sempre era meio boring, porque o cara pegava um release e lia lá o lançamento de qualquer loja e botava lá. O Chico reinventou isso de um jeito muito interessante. Quando ele fez, foi muito interessante. Bom, então acho que ele tem uma relação com o veículo. Então eu entendo que o Chico, pra gente que é da podosfera, blá blá blá, o Chico, puta cara, já fez livro, já fez podcast, exato, já apareceu em todos os lugares. Forte nas redes, né? Ele não é um cara que trabalha super... Não, ele é super forte nas redes. Só que assim, pra um público muito específico. Sim. A gente é uma bolha. Isso. Só que eu fico pensando, agora o Higienópolis Abandonado, ele foi um programa que furou essa bolha da internet. Então assim, gente, eu vi senhorzinhos comentando sobre o podcast. Gente, tinham crianças trepadas no muro da casa. Não, e gente que nunca ouviu. Eu tô tentando fugir dessa coisa do TikTok. Né? Assim, então, pensando nisso, você fala, cara, quando a pessoa lê um logo da Folha lá, isso tem um peso. Então, acho que é uma troca dos dois lados. É um brand dos dois lados. O que o Ampudia fala no post, que eu acho interessante, que ele fala mais no final do post dele, é muito isso, assim. Antes no jornalismo, eu me lembro quando trabalhei em redação, em várias redações e tal. Se você tivesse o perfil de ser uma pessoa tímida e se expressar pelo texto, cara, você concorria a vários prêmios, tanto que vários amigos meus ganharam vários prêmios, ganharam bolsa pra estudar não sei aonde. Agora, essa pessoa que tem um perfil mais introspectivo, se expressa melhor no texto do que na frente de uma câmera, a gente tá limitando por baixo. Então, assim, você já vai ter que ser o aparecido. Senão você não vai rolar no jornalismo. Isso, exatamente. Senão você morreu. Isso é muito triste. Tá certo. Aí quando a gente amplia essa discussão pra fora do jornalismo, que aí eu boto meu questionamento. Quando a gente pensa no Dr. Bumbum. O Dr. Bumbum, ele não era o melhor na profissão dele. Depois a gente descobriu que ele não era nada na profissão dele. Ele não era o melhor cara pra fazer plástica. Mas ele era um cara que sabia trabalhar rede, tráfego direto. Então, assim, ele sabia trabalhar redes sociais. Só que, como ter seguidores é uma métrica que você é bom em qualquer coisa. Então, atores estão sendo escalados pra filme por causa de números de métrica de Instagram. Não é mais o teste, né? Lá é pra audição, pra saber quem é o melhor. Então, pra mim, o que tá mais complicado tem áreas. Então, quando eu penso num texto, eu entendo que é meio confuso. Porque, assim,
o Chico tem muito acesso porque ele é foda e fez um monte de coisa relevante. Foi. Sim. Talvez tem jornalistas que são muito tímidos e ficam numa parte que é muito background que talvez não apareçam na rede. Ou se você for um jornalista que escreve uns textos cabeçudos, uma puta apuração, como a gente vê, um jornalista da Pública pra viralizar é muito difícil. Só que você vê umas puta matéria foda, que depois são desdobradas, aparece 2 trechinhos no Fantástico, e aí você fala assim, gente, essa matéria era da Pública, gritando. Então eu acho que tem esse lugar que é muito complicado, que eu fico pensando das redes sociais, é que no final é só um jogo de egos e vaidades. E aí a gente pensa, porra, essa qualidade do negócio... Olga, ficou em que além de ego mais? e vaidade, não tem uma questão do privilégio da CLT, de, por exemplo, você tá empregado na Folha, num grande jornal, numa grande empresa, beleza, não preciso fazer nada disso, mas a partir do momento que tudo virou... Mas eu acho que precisa. Esse Precisa, é o ponto. mesmo assim, sendo... Todo mundo tá sendo cobrado, velho. Ser cobrado por audiência, cara. Quando eu trabalhava em redação, a gente já era cobrado. E assim, eu não acho que é só jogo de ego e vaidade. Tipo, eu acho que existe... Não, eu não digo do jornalista, tá? Eu tô falando que é jogo de ego e vaidade nas redes mesmo. A dinâmica, no final, é egos e vaidades. Ah, tá, eu não claro. acho que o jornalista, porque ele tá aparecendo, é isso. É porque mas no tem final, assim, você concorre com gente que... O que eu acho que é bem... É triste, mas assim, eu vou lamentar, mas é o que é, tá ligado? Isso. Tipo, as pessoas... Como eu falo assim, existem 2 mundos. O que eu gostaria que existisse e o que realmente então, é. assim, é lamentável que, tipo, para as pessoas consumirem determinados conteúdos, a gente tenha que adaptá-los para linguagens muito específicas e que são frequentemente absolutamente rasas em redes sociais. Eu acho um pouco lamentável. Tipo, a gente acaba perdendo o costume de ler textos longos, de se interessar por coisas mais complexas. Tipo, é parte do problema do Brasil até. E é um negócio que é muito usado pela extrema-direita, que é o fato de que as pessoas, até cognitivamente, meio que não querem explicações complexas para as coisas. Nem clicam no link. Isso no título simples. já resolveu. Então, tipo, isso é triste? Isso é triste. Porém, o que tá colocado é que as pessoas consomem conteúdo assim. Tipo, o exemplo que eu costumo dar, eu dou palestra muito sobre isso por causa do jornalismo. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte. Se, tipo, há 100 anos atrás, tinha um jornal, o jornal vendia em banca, né? Se tivesse um jornal que vendesse por dentro do pacote do Babalu, como veículo, provavelmente ele não seria muito bem sucedido, porque as pessoas compravam notícias pra ler em banca. E era assim que elas se informavam. Tipo, o que eu quero dizer é que, se as pessoas se informam por esses meios... Infelizmente, é responsabilidade do jornalismo entender qual é o melhor jeito de fazer as informações que são consideradas de interesse público estarem nesses meios. E o que isso significa? Na minha opinião, tá? Eu sempre falo isso também. Eu acho que o jornalismo, ele tem uma função do que é interesse... Tipo, tem a função de informar, e nem sempre o que o jornalismo tem função de fazer, as pessoas querem ouvir. A sociedade quer ouvir. Muitas vezes o papel do jornalismo é identificar as coisas que precisam ser ditas. Se não era propaganda, já dizia. Independente da cidade que eu ouvi, não. O problema das redes sociais é que nas redes sociais as pessoas só veem o que elas querem ver, certo? Na minha opinião... Isso, antigamente você comprava a Folha... Vinha a folha inteira. Vinha a folha inteira. Tá ali, isso, isso aqui, você até podia pular aquela página, mas é isso, vinha um pacote inteiro. Agora você vende a unidade de notícia. Cada artigo precisa ser batalhado individualmente. Isso aí. E aí, em termos de estratégia de distribuição, a maneira como eu costumo... Olha aí, consultoria gratuita, hein? A maneira como eu costumo orientar os veículos para estabelecer uma estratégia de distribuição é combinar. Nem tudo que você vai fazer vai ser só de interesse público. Então você tem que combinar coisas que você faz que sejam só de interesse público. Ou seja, eu preciso dizer isso porque isso é importante, mas não necessariamente as pessoas querem ler sobre isso. Com coisas que são ao mesmo tempo de interesse público e de interesse do público. É você encontrar a intersecção. Como é que você encontra a intersecção? Pode ser via tema, pode ser um tema que seja ao mesmo tempo interesse do público e interesse público, pode. Mas pode ser via formato. Tipo, esse tema é cabeçudo, mas eu encontro um formato aqui que eu consigo adaptar de um jeito que as pessoas vão consumir. Tipo, isso, sei lá, é a brisa de... Como é que você consegue transformar uma pauta cabeçuda sobre intoxicação de chumbo em garimpo por indígena numa parada que seja super consumível em TikTok, por exemplo. Sem desrespeitar a pauta, porque não pode ser um negócio, né? Não pode ter alguém apontando pra intoxicação. A dancinha da intoxicação. Não pode. Mas como é que você faz isso? Como é que você faz consumir? Então, tipo, a brisa é interesse do público, pra mim, né? Interesse público e a gente, tipo, e o jornalismo hoje, como estratégia, deveria estar olhando pra esse lugar de intersecção, mas não olha. E os jornalistas também não são, a gente não é treinado pra fazer isso. E aí, como a gente não é treinado pra fazer isso, a gente tem que correr por fora pra nossa pauta poder viralizar. Porque se a nossa pauta não viraliza, a pauta do outro vai viralizar e na redação vão te comparar, tá ligado? Mas isso não vira um segundo emprego pra você como jornalista? Quando você falou me comparar, é onde chega, eu te falei, do ego e vaidades, entendeu? Porque aí vira isso. Eu vou te comparar, calma aí. Exato. E eu lembro, assim, eu tava
tava trabalhando na Editora Abril e tal, no começo dos blogs e a discussão de blogs e assim, um blogueiro é um jornalista. E jornalistas falando, não, eu sou pago para escrever na revista, não para escrever na internet. Então assim, eu vi tudo isso e foi muito rápido a escalada até chegar naquele momento que assim, se o G1 deu, o UOL tem que dar. E foda-se a apuração. Porque aí virava essa discussão, quase uma briga de egos. Uma coisa que eu acho bem complicada e que a gente não tocou ainda foi o caso do Léo Dias, por exemplo. O cara se transformou numa marca maior do que o veículo metrópole que ele tá. Logo, ninguém revisa a bosta do que ele escreve. Logo, ele faz uma matéria, que foi uma matéria que deu uma puta polêmica, foi lá, entregou toda a vida pessoal de uma artista, crime. Né? Foi lá cometer um crime. Foi lá cometer um crime, se vocês não se lembram, aquele caso da atriz, né, que, enfim... Teve uma gravidez. Fez tudo dentro da lei e ele vazou, o nome dela. Justamente. E eu acho que é aí que é o mais complicado. Pessoais. Porque realmente, se você for pensar em métrica, interesse do público que gosta de fofoca, puta case. Mas não é interesse público. Pra esse cara que tá acima do veículo, porque ele já não é mais, ele não se entende como jornalista. Ele se entende como uma personalidade. Sim. E é como a gente entende ele, como uma personalidade. Porque ele nunca foi ninguém no jornalismo pra gente. Né? A gente sabia que ele era antiético. Como a maioria dos jornalistas do tipo dele. Então, é isso que eu acho muito complicado. Assim, eu acho que se o jornalista se tornar influencer, ele deixa de ser jornalista. Mas aí e aí tira essa capinha da ética. Você tá colocando num lugar, o lance é que a verdade é que todo jornalismo de celebridade, ele não tem como camada, ou quase todo, não tem como camada o interesse público. Então aí já perdeu a ética lá no começo. Tipo, por que é importante pra sociedade saber se o Caetano estacionou o carro no Lemblou? Não é. Se faz isso... Não. Justamente, eu quis brincar com aquilo que você falou. A gente tem que misturar, justamente, pautas que realmente são relevantes pra sociedade. Exato. Mas que o público tem interesse em ler. Sim. Toda a indústria de fofoca, antes, quando os artistas não podiam contar fofoca, eles não tinham redes sociais, o McCain... Em teoria, era muito mais fácil a gente ver isso, né? Porque quem podia justificar que o Caetano, atravessando a rua, era jornalismo? Depois que o Caetano tem o Instagram, ele diz o que ele quer mostrar. E aí, realmente, a indústria ficou meio perdida. O que eu acho mais complicado nesse caso é, realmente, o público tem interesse. E, em teoria, mesmo o jornalismo de fofoca tinha que saber esse limite, né? O público tem interesse nisso, mas isso não é do interesse do público. Mas nunca soube. Não, antes sabia, porque eu me lembro quando eu trabalhava dentro da indústria. Amiguinho, chegava um processo, o Roberto Carlos, a gente não sabia que ele tinha perdido a perna. Foda-se, todo mundo sabia, ninguém podia falar que o Roberto Carlos tinha perdido uma perna. Eu queria trazer... Ele parou um livro, porque não era uma questão dele mesmo, entendeu? Assim, tinha um limite. Agora, esse limite não existe mais, porque o Léo Dias, ele não é o jornalista, ele é o Léo Dias. Isso, eu queria trazer essa conversa pro ponto de vista não só do jornalismo, que eu acho que é um dos exemplos, né, que mais impacta o nosso dia a dia, mas para um pouco mais disso que o Cris falou sobre a necessidade de... Eu, como um profissional, não posso mais me contentar ou aceitar que eu vou ser só esse profissional. Eu preciso fazer todo um trabalho de divulgar o meu trabalho. De marketing digital em redes sociais. Pessoal, digital. Eu gosto disso, não acho ruim, porque sobra mais job de freela pra mim. Consultem, ensino vocês a fazer marca pessoal. Que é o efeito LinkedIn, né? Que assim, a gente vê isso muito acontecer, que o LinkedIn é uma rede social pra você se autocongratular e te celebrar e tudo que você faz é muito legal. E é uma coisa que na época que eu trabalhava em empresa, em agência, assim, é óbvio que é um pouco... Eu falo isso de um lugar onde eu criei um próprio blog para poder ficar falando. E através desse blog eu apareci e arrumei vários empregos em agências que eu trabalhei. Então talvez eu não esteja num bom lugar para falar. Mas é isso aí. Não é? Porque é isso, eu me destaquei da multidão criando um site, né? Tendo e escrevendo. Não tinha ainda rede social, mas através do site eu arrumei várias oportunidades através dele. Então, talvez eu não esteja no melhor lugar pra fazer. Exato, eu também. Eu tô aqui hoje porque eu tive um blog. É por isso que eu tô aqui hoje. Então, talvez... E gente, também acabou, porque você cancela a pauta. amiga do Felipe Neto. Não, mas então, Foi lá por em isso que eu sou amiga do Felipe Neto, porque eu tinha um blog. Mas isso virou uma obrigação, né? Todo mundo tem que fazer isso pra se destacar, que não era mas assim, em 2008, eu dei uma palestra no, Intercom, falando exatamente isso, de que você tem vários jeitos, era a época, a moda do como monetizar as redes sociais. E aí a minha tese era de que, beleza, você vai ganhar patrocínio, você vai ganhar dinheiro aqui, mas o principal jeito de ganhar dinheiro é formar a sua reputação. Isso. Como que era o nome que você usava? Woofys, do Cory Doctorow. Exatamente.
Você vai formar sua reputação e você vai ser contratado, ou carteira assinada, ou consulta médica, ou freelinha. Fala assim, não, beleza, esse cara... Porque, vamos lá, beleza, não existe esse mundo, estamos em 1980, não existem redes sociais, não existe nada. Como é que você vai arrumar um emprego? Você vai fazer uma entrevista de emprego, na melhor das... Se não foi seu padrinho, te indicou e tal, você vai fazer uma entrevista e ali naqueles 30 minutos você tem que provar para a pessoa que você é capaz ou não. Com a rede social você fala assim, não, eu não preciso provar nada. Você vai acessar meu blog, meu Twitter, meu TikTok, meu celular. O ano inteiro provando. E você vai ver, você vai ver o que eu faço, você vai ver meu Behance, você vai ver, e você vai ver que eu sou aquilo que você espera. Você vai gerar essa reputação e você vai entregar. Então eu acho legal o exemplo que a Ana deu, e foi uma das coisas que a gente conversou no grupo. O Chico Felitti, assim, ele não faz, se ele faz, eu nem consumo, assim. Os bastidores, os agradecimentos, assim. Cara, é uma puta de uma história bem contada e é um histórico. Ele fez lá do Fofão da Augusta, a El Que Maravilha. É um histórico de bons trabalhos. Você vai, cara, esse cara é um bom contador de história. Ele é um bom apurador, e é uma parada que ele tem, que ele identifica uma boa pauta e ele vai, ele entra nela, ele não desiste. Sim, você não é obrigado a publicar nada nas suas redes sociais e ficar se divulgando, se autocongratulando, mas é óbvio que fazer um trabalho consistente de divulgação pode ajudar muito no seu marketing pessoal. E sempre tem um jeito de fazer isso, né? Então, de você sair por aí publicando dancinha, achando que é isso que você tem que fazer para poder divulgar o seu trabalho e aparecer na internet, a gente foi conversar com quem entende. A gente falou com a Cláudia Gasparini, que é líder de gerenciamento de creators no LinkedIn para a América Latina e para a Espanha. E a Cláudia trouxe para a gente várias dicas valiosas aí e como que ela enxerga uma maneira legal para quem quiser divulgar o seu trabalho nas redes, tá? Sem surtar com isso aí no processo, né? Cláudia, conta aí pra gente. Oi, gente, eu sou a Cláudia Gasparini e eu trabalho como líder de gerenciamento de creators do LinkedIn para a América Latina e Espanha. No LinkedIn, a gente enxerga como essencial estimular a criação de conteúdo que seja produtivo e relevante para a sua comunidade dentro ou fora da plataforma. Por isso que a gente tem uma área inteiramente dedicada hoje na empresa a apoiar o trabalho de criadores de conteúdo em todo o Brasil. A gente vê claramente que esse mercado está em constante ascensão no país. E por que isso acontece? Bom, basicamente porque a gente vê todos os dias as oportunidades econômicas que podem surgir quando os usuários se conectam entre eles por meio de conversas que acontecem na plataforma. Agora, para isso acontecer, o conteúdo deve agregar um valor real, significativo para a comunidade daquela pessoa na plataforma. Em 2021, a gente, na equipe de gestão de comunidades, a gente lançou o programa LinkedIn para Creators, com o intuito, justamente como eu comentei, de ajudar os criadores a posicionar melhor o seu conteúdo nos seus perfis e basicamente aumentar o engajamento com suas publicações e o impacto real que podem trazer para suas comunidades. Vale dizer também que quando a pessoa que cria conteúdo é ativa na plataforma, as chances dela chegar a um número maior de pessoas e de criar uma comunidade vibrante, né, em torno da sua marca profissional é significativamente maior. Eu posso trazer aqui algumas dicas para garantir o alcance e o engajamento das conversas que você proporciona na plataforma, mantendo justamente a relevância e o impacto que elas podem ter para quem te acompanha. Primeira dica essencial é escrever sobre tópicos que sejam oportunos, né, e assuntos atuais, tendências, notícias. Isso ajuda muito a impulsionar o engajamento, né, tanto por serem temas de maior interesse do público, quanto por serem temas que têm esse frescor, né, essa pulsação ali do momento. O segundo ponto é justamente fazer perguntas, né? Tentar incentivar as pessoas a comentarem as suas publicações de uma maneira mais ampla e incentivar a conversa, né? Justamente para aumentar a distribuição do seu conteúdo, garantindo que as pessoas se envolvam com ele, que se interessem em continuar ali a partir daquele primeiro estímulo que você proporcionou. Então, acho que é uma dica muito legal e que todo mundo pode implementar já, é começar a fazer perguntas no final da sua postagem, né? Interagir com as pessoas nos comentários, né? Reagir ao que elas estão ali agregando ao debate. Né? São ótimas formas de garantir isso. Claro que, basicamente, uma outra dica que talvez seja um pouco básica, mas ela é muito importante, é você conhecer o seu público. Então, você saber para quem você está escrevendo, para quem você está gravando vídeo, saber quais são as necessidades, as características, né, daquela pessoa, pelo que ela se importa, pelo que ela se interessa, pensar mesmo no perfil de quem você quer alcançar,
a melhor linguagem também para usar, para se aproximar dela. E por último, acho que uma dica para fechar é você criar um conteúdo sob medida, né? E você sempre fazer testes. Então, não adianta você postar todos os dias o mesmo conteúdo, da mesma maneira, no mesmo formato. Não, é interessante você investir em um mix, na verdade, de formatos, apostar em artigo longo, em vídeo, às vezes textos pequenos, menores, mas com uma pergunta, assim, mais impactante, posts com imagens também são muito interessantes, coisas que ajudam a diversificar a maneira de você se comunicar com as pessoas e conquistar a atenção delas. Uma fonte legal de insights é você acompanhar, por exemplo, o Boletim Diário de Notícias, que é uma produção do LinkedIn que está todos os dias às 8 da manhã disponível para todos os usuários que falam que estão aqui no Brasil e que chega por notificação e também por e-mail às 8 da manhã, de domingo a domingo. Os assuntos mais discutidos ficam também disponíveis na lateral direita do seu navegador. É um lugar interessante ali também para você sempre estar de olho, porque justamente aparecem as conversas que estão engajando mais no LinkedIn no momento, selecionadas ali pelo nosso time de editores. Então acho que essa é uma dica ainda que vale acrescentar. Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite de participar aqui do podcast, foi um prazer. E agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, espero que as dicas tenham sido interessantes, úteis. Por favor, nos acompanhem e fiquem ligados na página do LinkedIn for Creators, lá no LinkedIn, em que vocês podem encontrar mais informações, dicas, vídeos e, enfim, melhores práticas para avançar na produção de conteúdo na plataforma. Obrigada mais uma vez. Até mais, pessoal. Tem uma coisa que eu acho que é o que a Ana falou também, e que eu concordo, por isso que eu só puxei um pouco esse assunto pra gente que não tem as habilidades da comunicação, porque eu entendo que é muito confuso. Pô, o jornalista sabe fazer assessoria de imprensa, por que ele não vai usar essa habilidade? Exato. Se ele tem essa habilidade, é meio muito próximo. Então, pô, sabe escrever um post, tipo... Então, realmente, eu entendo que é difícil, por isso que eu acho que nem é o melhor caso. Só vou adicionar uma camada no Chico, que eu acho que é uma coisa que eu passei também, de certa forma a minha rede social expressa muito isso. Você vê que o trabalho do Chico é muito autoral. Ele escreve sobre coisas que ele curte muito. Eu lembro que ele participou do último Wanda, que ele fala um pouco os bastidores. E ele fala uma coisa que é muito legal, assim, ele fala, pô, no meu Instagram lá tem foto de eu sem camisa biscoitando. Tipo, cara, foda-se, inclusive, sabe? Inclusive, ouvintes novos da Casa Abandonada falaram... Decepção. Você, jornalista sério. Eu achei que você era sério. Ou seja, ele acaba sofrendo a mesma coisa que a Anitta sofre. Tipo, se você não... Exato. Ué, é verdade. Exato. Tipo, mulheres sofrem mais isso normalmente. Sim. Mas, tipo, mas acontece também que você fala, você tira a roupa, então nada do que você faz é válido. Você perdeu a credibilidade. Só que, só pra juntar só uma coisa. O que eu acho só é que, assim... No caso do Chico, de muita gente que saiu da indústria formal, do emprego CLT, eu não tinha liberdade de fazer alguma coisa mais autoral dentro do meu trabalho. Isso. Né? Então, e é isso que eu acho interessante do Chico, porque assim, ele é um caso muito feliz de alguém que as coisas que ele gosta são pop e ele sabe fazer de um jeito que é muito interessante. Por exemplo, pra mim foi muito legal ver A Casa, quando saiu o livro do Chico, mas saiu a série também na Globo. E aí você fala assim, cara, olha que engraçado. O Chico não performou, pra usar uma palavra que vai estar na Copa de Buzzword algum dia, se já não esteve. Vem aí. Ele não performou pra mim, na minha humilde opinião, ele não performou tão bem quanto uma série da Globo, que tem 30 pessoas escrevendo, fazendo pré-apuração, bababá. Cara, a série da Globo entregou muito mais que o livro. O livro é uma visão do Chico. Pra quem gosta da visão do Chico, tá massa. Isso, eu li. Isso. Mas talvez, depois que eu vi a série... do Deus lá, do João de Deus. João de Deus, isso. Da série de João Tem Deus. resenha no B9, se você quiser ver. Então, assim, quando você compara os dois, você entende, acho que é até um pouco incomparável, porque é a mesma história, mas são visões muito diferentes. Mas ali você entende, pra mim, naquilo me bateu muito. Fala assim, olha que louco, cara. O Chico é muito gênio de botar um jeito tão autoral, que ele pode contar a mesma história que a Globo tá contando. Mas quando saiu os dois ao mesmo tempo, você fala, velho, olha o peso disso. A Globo foi lá, buscou a mulher da gringa, tem cena da Oprah, tem tudo, né? Eu li o livro e não vi o documentário. Mas esse ponto, quando a pessoa é jornalista, trabalha com comunicação, eu como publicitário na época, usei muito rede social não, o blog, né? Ainda não tinha as redes de hoje, mas E foi uma coisa meio acidental, né? Eu não comecei criando... A gente não planejou, vou aparecer vou fazer escrevendo. esse blog pra aparecer e vão me contratar. Não era um trabalho, uma obrigação, eu tenho que fazer. Não, eu simplesmente fiz. Mas porque a gente fez isso, hoje as pessoas indicam como regra pros outros fazerem. Exatamente, rola isso. Mas deu certo. Eu acho que tem uma polêmica maior, que é
acho que o jornalismo tem toda uma discussão à parte de ser feita sobre isso, mas tem umas outras profissões que também viraram obrigação usar redes. Médico, policial militar, a galera tá filmando uma ação. das mais lidas do G1 era delegado influencer, não sei o que. Delegado influencer. Vamos lá, tem uma parada que é o seguinte. Vai lá. Médico e outras profissões. Funcionário público, assim, não existe nenhuma razão pro funcionário público porque se virar influencer em rede social, a não ser, é só vaidade. Tipo, não tem problema nenhum em ser vaidoso nesse sentido, em querer ter prestígio, em querer que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Eu não tô colocando um lugar pejorativo, tá? Mas é que tem uma diferença que no seguinte sentido, outras profissões precisam captar cliente. Precisam fazer o bagulho girar. E pra fazer o bagulho girar, você precisa, tipo, você é médico. E eu também acho que tem várias questões aí, tá? Não tô defendendo como se isso fosse a coisa melhor do mundo. Mas eu acho um problema, uma questão muito maior colocada, porque um médico realmente, montando uma clínica, hoje, sei lá, ele precisa entender como essa parada funciona pra ele conseguir fazer as pessoas chegarem na clínica dele, pra ele ter paciente. O policial vai ganhar a salário dele, vai trabalhar esse negócio igual. dos médicos que rolou bastante na pandemia, tem rolado no TikTok. Teve o vídeo da médica lá, um paciente morreu na sala de cirurgia. A mãe é burra, né? Tem ela fazendo um vídeo chorando no corredor. Não. Você tá pondo num extremo muito louco. Uma coisa que acontece... Bom, eu sou podcaster, né, meu? Mas o meu dinheiro, as coisas que eu faço, vem de produção, né? Os boletos pagam na produção. A brinquesteria, a Bia Fiorotto vem aí, vai nos bancar. Mas enfim, e aí comunicação e tal, então todos os posts que eu todo final de cada produção, todo mundo que já fez evento sabe, te junta a equipe do evento, tira a foto, me manda por favor, porque aí você vai pôr e falar mais um job no na LinkedIn, rua, né? No LinkedIn. Tarará. Eu faço isso sempre, especialmente quando eu faço jobs muito legais, com gente que é conhecida, para as pessoas falar, pô, essa mina aí tá quente. Mas tem uma coisa das profissões, e aí falando especialmente do TikTok, é que tem gente que se promove de um jeito que eu acho animal, que é, e eu vou dar um exemplo prático, tem uma mulher que é psicóloga e nutricionista que eu sigo, e ela fala sobre compulsão alimentar. Como é a compulsão alimentar, como é que se trata a compulsão alimentar. Só que ela encontrou uma linguagem ali de acolhimento que o que me faz... É que ela não é daqui, né? Ela é dos Estados Unidos. O que me faz pensar... já me fez cogitar, perguntar, tipo, quanto que é em dólar a sua consulta? Eu falo inglês, vamos fazer uma consulta? Porque o que se traduziu ali não foi as coisas que ela faz, ou... se você vier aqui no consultório, a gente vai usar essa maca que eu trouxe de Las Vegas. O que ela expõe ali são os valores em que ela se baseia na sua profissão. E aí, esses valores... ela traduz de uma maneira, e aí eu sei que tem que ter, né, um pouquinho da estrelinha da comunicação ali pra você conseguir traduzir as coisas que você pensa direito. Mas, quando tem esse lance de traduzir os valores com os quais você trabalha, eu acho muito interessante, e é uma coisa que eu procuro muito, porque toda vez que eu vou num médico, ou vou num profissional, eu dou um Google. E aí, se eu jogar o nome lá, doutora Ana, e aparecer... Eu já escolhi dermatologista não, oftalmo, assim. Eu li uma entrevista dela sobre crianças na pandemia com surto de miopia. Eu achei o máximo. Eu fui nela e foi mas animal. Uma coisa é isso, é outra médica chorando nas... Não, mas eu é o doutor Bumbum, gente. Tipo, que é o seguinte, que eu acho que também conecta com a profissão de médico. Assim, ó, o médico... Uma coisa é o médico produzir um conteúdo que ele é completamente recreativo. Isso. Que não tem nenhuma função. Você tem a possibilidade, e eu sigo vários médicos assim, de produzir conteúdo que dê para as pessoas que podem ser seus pacientes ou podem não ser seus pacientes, informações muito relevantes sobre a sua especialidade, sobre as doenças conectadas à sua especialidade. E por que isso é importante? Que traduza conceitos complexos da medicina, enfim. Primeiro porque é papel do médico também fazer o paciente seguir o tratamento. Por exemplo, e você conseguir ser capaz de traduzir conceitos complexos para o paciente, explicar para ele como é que funciona, como é que não funciona, quais são os riscos, quais não são os riscos, o que é determinado tecido, como que isso vai influenciar ou não vai influenciar no tratamento. Isso é um fator que a gente pode colocar no funil do marketing para falar que essa pessoa tá num funil e que ela vai fidelizar se ela receber mais conteúdo sobre aquilo. Então eu acho que, precisa levar isso em conta. E aí tem outras coisas, por exemplo, tá? Eu que tenho dor crônica, por exemplo. Os últimos estudos mais recentes sobre dor mostram que
Você se informar sobre os mecanismos da dor no corpo, você saber com clareza os mecanismos da dor no cérebro e no corpo, os pacientes de dor crônica que se informam sobre isso reportam uma melhora na lida com a dor. Só por saberem como é que a dor funciona no corpo, só por terem o conhecimento disso. Eu sigo alguns médicos de dor crônica que informam muito sobre como isso funciona no corpo. Então, tipo, seus médicos estão fazendo um serviço pra mim, por exemplo, só de eu estar consumindo aquele conteúdo. Não, mas demais. Tipo, já terapêutico. Demais. Nesse sentido. Sem contar os psicólogos ou os médicos que falam tiram dúvidas sobre tratamento. Sei lá, eu acho que tem um range de serviços importante que esses médicos querem cumprir. Quando o Merigo fala assim, mas agora essas pessoas têm quê? Cara, elas não têm quê? Elas não têm que mesmo. Elas poderiam, de repente, se conectar num convênio. Talvez elas façam isso. Ou tá, tipo, porque no hospital. um trampo a mais, né? Mas, é um trampo a mais. Mas, se elas estão na rede social fazendo isso, elas estão ganhando alguma coisa. Elas estão ganhando várias coisas, na verdade. Eu acho que tem um ponto aí, assim. Já existia internet e não tinha rede social. E a gente ficou um bom tempo que existia internet. Não tinha rede social. O Facebook não era tão forte. Então você chamava uma assessoria de imprensa, você falava com uma agência, e aí ela fazia um site, ela fazia uma estratégia de divulgação do seu trabalho. Você não tinha controle do meio. meio. Aí te botava dentro de revistas acadêmicas de medicina. Então, assim, existem vários caminhos. Para mim, o mais complicado é esse trabalho meio preguiçoso, que eu acho que não é um problema do médico, tá? Acho que é um problema justamente do marketing digital. Esse trabalho preguiçoso de fazer um médico fazer dancinha. Sim. Entendeu? Sim, fazer um médico ter que fazer 15 não lives precisa ser que não ridículo, tem né? nada Não a precisa ser ver. ridículo, exatamente. 15 lives que não tem nada a ver, que você fala assim, cara, essa estratégia é ruim. Essa estratégia é ruim, sabe? Tipo, e aí principalmente, aí tem indústrias da medicina que a gente vê isso, que isso é constrangedor, que é justamente essa parte estética. Então assim, dermatologista séria, ou mesmo dentista que aplica botox, sabe? Umas coisas que você fica assim, cara, tipo assim, não precisa. Não, mas é pior, eu fui na dermatologista que minha esposa indicou e tal, e no consultório tinha assim, compartilha a foto, não sei o que, tinha growth hacking, sabe? Pronto. Clínica Dias. É isso, aí... Mas eu acho é o mesmo que... marketing da cabeleireira, sabe? Você fala assim, cara, são coisas muito diferentes. Sobre psicólogos, por exemplo. Também acho, eu sigo um monte de gente, acho que tem um monte de gente que faz um trabalho incrível e sério. Mas aí eu vejo o caso de um amigo meu que chegou e falou assim, cara, um amigo gay, e ele chegou e falou assim, cara, brochei completamente com a minha psicóloga porque eu descobri que ela é da igreja tal. E aí a maioria dos conselhos que ela me deu, eu acho, ele começou a pirar. Pode ser que ela consiga separar tudo, tá? Não vou entrar na discussão. Mas aí psicólogos não podem ter religião. Mas só dele dar uma leve stalkeadinha, porque ela tá na rede, ele percebeu alguma coisa que influenciou diretamente no tratamento dele. Porque a metade dos conselhos que ela deu pra ele foi tipo assim, cara, no fundo, ela é conservadora. Então... no caso do psicólogo isso é bem delicado. Então, tanto que eu acho que psicólogo, por exemplo, teria que realmente ter um perfil com outro nome. Não sei, eu tô pirando aqui. Só um perfil, psicólogo. Tipo, um perfil em que eu falo sobre, sei lá, saúde, sou especializado em distúrbio alimentar. Porque eu falo sobre distúrbio alimentar, mas tipo, não tem ali informações pessoais sobre porque você. Isso que é foda, porque eu sei que tem... Mesmo juiz, sabe? Eu não queria saber que a porra do Sérgio Moro não sabe nem falar essa desgraça. Eu não queria saber que ele tem um mau gosto tremendo. Que, sabe, tipo, eu não queria saber. Juiz, eu não entendo juiz tá em rede social. Tipo, eu não entendo nem advogado tá em rede social postando procurador, procurador, de delegado. Que beneficia. O cara tem 100 mil seguidores, então ele é importante, ele é inteligente, não, mas ele é isso que eu falo, né? Tem gente que consegue fazer um você. perfil profissional, por isso que eu tô falando, entendo, eu tô sendo histriônico aqui, mas eu entendo que tem gente que consegue fazer isso responsável, tipo, Drauzio, o Dr. Drauzio, porque ele sempre soube fazer isso de um jeito muito interessante. Midiático, a gente não sabe, tipo assim. Mas eu tô concordando com você, mas em cima do que o Merigo falou assim, quem vai estrelar meu próximo filme? O ator X, que tem 100 mil seguidores, o ator Y, que tem 1 milhão de seguidores. Eu não quero saber, eu vou contratar o ator que tem 1 milhão de seguidores. Lógico. Se é bot, se é não sei o quê, se é por causa da igreja, se é por causa do time de futebol. Agregada. Já vem com... É isso. Vai eu acho que arrastar, Então, mas isso a gente sabe que é uma Sim. falácia. Isso é uma falácia. Só a gente pensar aqui, a série da Kéfera, que aliás, muito boa, série que a Kéfera estreou na Netflix e ganhou prêmio lá fora, não foi também aqui. foi. Tanto que não teve segunda temporada. Qual série? Aquela do... Dos Anjos, A do que é Ninguém Tá maravilhosa. Olhando, Ninguém Tá Vendo. eu assisti, Que é boa muito mesmo. É bem boa essa Então, série. ganhou prêmio. E aí, Kéfera? E aí? Não era pra ter milhões? Então, mas aí vem uma discussão que, enfim, acho que nem tem a Por que ver choras? com o Cadê a papo segunda aqui, que é o- temporada?
que é o que eu chamei no post emocionado do LinkedIn de beijinho da Xuxa. Eu tô aqui entre a dúvida, vou contratar para ser estrela da minha série o Oga ou o Merigo? Não, vou contratar o Oga, que tem mais seguidores no Instagram. Merigo tem mais, Merigo tem. Aí dá errado a série. Eu falei assim, mas o engajamento. Aí eu ganhei. Não, mas eu fiz a parte certa. Eu contratei o cara que tinha tem mais seguidores. Fiz o Se deu errado, a culpa não é minha. Eu queria saber do ponto de vista pessoal. Vocês estão falando muito dos outros aqui. Não, mas assim, você tá só emendando o que a Ana tava falando. Eu acabei de falar que o trabalho não é o trabalho, que isso faz parte do seu trabalho, você tem que entender, você tem que se vender. Mas eu entendo a dor lá do Ricardo, que fez o post original, que é assim, até outro dia, o meu trabalho como jornalista, médico, delegado, juiz, dermatologista era assim, eu sou dermatologista, eu vou entender de pele, e eu vou entender que se você tem espinha, você tem que tomar esse remédio, se você tem, sei lá o que, sabe assim, o técnico da parada. E aí uma coisa que eu chamo de ditadura da extroversão, o mundo dos extrovertidos. Isso que é foda. Você valoriza o cara que vai lá, que faz fala, vídeo assim. Né? Gente, eu tô aqui na frente do microfone num podcast porque eu não gosto de aparecer em vídeo. Eu não gosto. Se você alguma vez me viu em vídeo... Ficou indireta. Quem pegou. Se você alguma vez me viu ou vai ver em vídeo, é assim, porque eu falei... Saiba que eu estaria desconfortável. É isso, Eu odiei cada segundo. Tem que fazer, porque então assim... Nunca vão poder nos acusar de não tentar, hein, Cris? É isso. Então o jornalista olha e fala assim, cara, o meu trabalho é apurar, escolher as melhores palavras possíveis, a narrativa, o ângulo, não sei o que, lá. Fim, esse é o meu trabalho, eu vou passar para a próxima matéria. Eu entendo a dor de que, não, agora eu tenho que me vender, eu tenho que fazer um teaser, vem aí, olha que legal, não sei o que lá. Entender de formato, repartir tudo. Fazer a dancinha, assim. Acho errado, mas é o que eu falei. Existem dois mundos, o que eu gostaria que fosse o que é. E, assim, aí o exemplo que eu dei, a minha esposa, ela escolheu uma médica, não sei nem a especialidade, mas assim, cara, eu entrei no Instagram... Eu vi todos os posts dela. Faz sentido o que ela faz. Porque... Você sabe que não é cloroquina, que é importante em 2022. Vamos pegar o exemplo de médico, que é o exemplo que a Ana falou, que é o mais extremo de todos. Como é que a gente escolhia médico antes? Entrei no livrinho do plano de saúde, escolhi o médico e fui assim. Vai na sorte, né? Que eu achei o nome legal. Era perto da minha casa. Você chega no médico, você fala, caso real. Então... Oi, eu suo muito e eu gostaria de saber quais são as minhas opções pra parar de suar. Sudorese. Médica diz, eu não posso passar de remédio pra emagrecer. Aí eu falei... Ué? Que engraçado, eu falei uma coisa sobre outra. Exato. Oi, tadinha. E assim, apenas um exemplo, mas é isso. Quando você ia, você pegava do livrinho e ia ver qualquer coisa, tá ligado? Então assim, agora você olha e fala, não, faz sentido que essa médica... que essa publicitária, o que essa delegada falou, sabe assim. Então tem um extremo que e assim, como introvertido, vem dizer, cara, é uma merda, mas você tem que... Eu sofro isso todos os dias, tá? Eu não sei me vender, eu não sei se o que... Mas fazer o postzinho autocongratulatório no LinkedIn virou uma coisa vem aí o novo Braincast. Isso, eu mesmo faço, coloco lá. Nunca usava, agora eu boto lá o episódio, gravamos, todo mundo super legal. Eu não sei me Eu queria só trazer isso, que é um estudo de 1974. Vai trazer com o estudo. Na 1974? Faz tempo, né? Que dancinha que tinha nessa época? Exato. Não tinha nem dancinha. Era disco, era um estudo Getting a Job, do sociólogo Mark Granovetter. Isso é coisa do Iago, né? O Iago coisa do Iago, exatamente. Ele não trouxe nada do Dr. Bumbum, infelizmente. Ele fala que os sociólogos já separam essa criação de laços fortes e laços fracos. Que os laços fortes são os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos. A gente aqui, né? Somos laços fortes. Família. Vale pra você, e tem os laços fracos, que são as pessoas que a gente conhece de orelhada, né? De sobrancelhada, assim, aí. E eles... Foi feito todo esse estudo, depois a gente pode botar o link na pauta, dizendo que é muito mais fácil a gente conseguir melhores oportunidades, empregos e trabalho através dos laços fracos do que dos fortes. É muito pequena a porcentagem das pessoas, por exemplo... Colegas de trabalho atuais que me indiquem para um novo trabalho, né? Que é muito mais fácil. Essas pessoas que você conhece de... Meio colateralmente. O cliente. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, mesmo não consciente, de ficar no LinkedIn... como que é? Novo job na rua, se divulgando. Olha, mais um job na rua. Eu sou da teoria. Teoria.
um dia eu vou ser que nem o professor falando de tal aí do Iago, que prove isso. Vocês, olha, juro por Deus. O doutor estudo aí. Que assim, eu acho que o LinkedIn é a mentira que todo mundo finge acreditar. Sei. Fui lá, isso. Eu chamo de post emocionado no LinkedIn. Mais um job na rua. O lirismo do LinkedIn. Cara, não adianta Só nada. Só foi possível por causa nada. dessa equipe linda que tá aqui. Isso. Não fecha nada, Cris. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho, galera, que… Pela dúvida, né? É uma prova social. Eu não acho que fecha nada. Não, mas ali. e depende do seu tipo de trabalho, né? Tipo também. assim, no meu ramo, do jeito que eu toco a minha vida, eu nem preenchi meu LinkedIn, assim, nem tem. Mas chega umas coisas Tá por lá que eu acho meio engraçada. Tipo isso. Mas assim, eu acho que depende muito do seu perfil. O que eu fico pensando aí respondendo aquela primeira pergunta da coisa pessoal eu só acho estranho que as pessoas não entendem que na rede social, às vezes, você ser diferente é o seu chamariz. Sim. É isso que eu acho muito exatamente. assustador, assim. Então, assim, meu perfil do Instagram é diferente, ele é o meu chamariz, porque o meu é muito diferente tem dos que outros. acabar, o episódio tem que acabar, o seu Você não pode ser lá. diferente e não falar nada, porque aí você desaparece, que é esse todo o ponto do Ricardo lá, calma. meu emprego vai ser extinto porque eu não falo nada. você não pode não falar nada. É isso, Esse que é o exato. foda. Não estar lá e não eu falar acho assim, nada. você não pode… Que eu acho que a coisa tem que ser um pouco mais evoluída e que eu entendo a reclamação do Ampudia, e eu acho que é um pouco além. Você não pode parar de produzir conteúdo. Agora, eu só acho estranho, minha única briga aqui não precisa pôr a sua cara o tempo inteiro. Não, exatamente. Isso que eu acho estúpido, Isso é verdade, entendeu? isso é verdade. Tipo assim, a maioria das coisas que eu posto não é minha cara. Tanto que assim, eu só botei minha cara quando me pagaram. Eu não faço vídeo botando meu rosto. É verdade. Quando Exato, me eu também pagaram, eu fiz com o meu rosto. E aliás, eu falei, olha, era assim, eu via a minha métrica. Era absurda quando eu botava o rosto. Ah, É lógico, muito ó. diferente. E quando eu muito faço diferente. vídeo, geralmente de coisas que me pagaram, coisas que eu acredito demais, aí eu boto meu vídeo. Eu não tenho problema em botar meu rosto. Eu boto meu rosto. Mas assim, eu quero que botar no meu rosto seja uma coisa especial. Sim. Agora, eu não vou botar meu rosto É de graça. especial, sim, Olga. Especial. Obrigado. Aí a Obrigado, pauta do pessoal. programa. A minha autoestima agora, ó. Então, mas eu acho que tem uma diferença. E aí que minha provocação é um pouco isso pros profissionais. Assim, gente, antes das redes sociais e antes dessa lógica de botar a cara, a gente fazia isso sim. Só que em outros lugares. Então, sei lá, meio Fazia mensagem. anúncios classificados nas páginas amarelas. Não, e mesmo meio mensagem, meio né? mensagem. O meio mensagem fazia isso o tempo inteiro. O cara dava um jeito de plantar o nome dele, porque ele saiu, porque ele foi pra algum lugar. Clubedecriação.com.br. Vai, como é que é? Veio entrando, como Vem que e vai, da rua, tipo, né? Tinha um… Então, é só pra quem não é do meio. Nossa, gente. Pra quem não é do total. meio, é um jornal que era um jornal, antes era uma revista impressa, em formato gigante, que falava do meio da publicidade. E aí eles faziam muito um negócio de tipo assim, contratamos Bia Fiorotto, que veio dava o histórico todo de trabalho. Da Andrade e Filhos. FW/TAD. Só que era isso, tinha um setor da agência de marketing que falava com o RH e falava, é muito importante a gente falar que a gente tem a Gênia Bia Fiorotto com a gente. Né? E aí, assim, se por acaso a Ana visse e falou assim, caralho, calma aí, eu fui contratada junto com a Bia, por que não me puseram? A Ana já chegava lá no store e falava, ô galera, pelo amor de Deus, Ela já chega com o jornalzinho vocês na não mão, escuta botaram meu aqui. nome? Chegava o jornalzinho na agência, a galera ia direto pra essa página. Vamos ver aqui quem que tá saindo, quem que Que é tá a fofoca, entrando. né? Quem que foi demitido. exato. Mesmo quando ganhou o Cannes, quando ganhou um prêmio, bababá. Então, assim, essas coisas já existiam. O que eu questiono hoje em dia e que eu acho que o Ampudia também questiona cara, antes o cara tímido, o trabalho dele vendia ele. Se vendia. Agora, se alguém fala muito, é a propaganda que ela faz que tá vendendo ela. Não é o trabalho. Mas Isso que me assusta às vezes, E o né? que uma pessoa tímida pode fazer agora que a realidade eu queria- é essa e não adianta? Exatamente. Sente e chora. Eu queria Gente, fazer… eu acho A gente real. conclui isso. A gente conclui que é bom ou que é ruim? Eu acho que é ruim, mas é o que Mas é a realidade. Mas é a realidade. E eu não sei, aí talvez a gente tenha que ir em outro programa. Se eu realmente não sei se o único caminho é botar, tipo, é o que você falou, não precisa botar a cara. E tipo, um jornalista, eu acredito real que um jornalista é um exemplo muito ruim, né? Porque isso que eu falei, ele tem a ferramenta, ele sabe ele todas as é ferramentas. muito ruim, mas eu consigo pensar em vários caminhos de produção de conteúdo pra um jornalista, Perfeito. em que ele consegue sim estabelecer uma reputação e ele não precisa botar a cara. Tipo, ele pode criar um projeto X, que é uma revista de informação que tem um formato muito específico, que é muito foda, que atende pra um público, e ele assina lá com o nome dele.
by fulano e, tipo, pronto. É um jeito dele construir uma reputação. Newsletter, por exemplo, que não é ele fazendo dancinha e botando na cara dele. Mas sim, ter um projeto individual vai ser um side job, vai ser um job paralelo, um trabalho a mais. Mas isso já era assim antes pra gente. É isso que eu falo, já era sempre assim. existiu. Tipo, a pessoa lá atrás, o cara que fazia zine virava repórter. Tipo, na minha época, quem era blogueiro, tipo, o meu blog me alçou, tipo, o Alexandre Matias chegou pra me entrevistar pra trabalhar no Link, porque alguém indicou meu blog pra ele. Eu acho que tem um pouco a ver com... Eu tava brincando no nosso grupo outro dia que o Merigo falou em algum momento, existe pauta, tudo pra quem é podcast é pauta. E uma subcategoria pra mim disso é, is this catolicismo? A gente tem é verdade. uma culpa católica muito grande que assim, eu fiz essa reportagem ou essa pesquisa científica, ou essa investigação, né? Cristianismo, que tipo, eu fiz esse trabalho incrível dentro da minha área, mas eu não vou falar pra ninguém, o meu trabalho vai se mostrar... Não, cara, tenha orgulho do seu trabalho, fale, sem ser falso, sem, sabe, assim, cara, olha que legal que eu fiz e publique, ou só bota um link, olha, escrevi essa coisa aqui, vai lá e dá uma olhada. Portifa, faz o seu portifa. Faz o seu portifa, faz o seu Behance, faz o que for. Não precisa ter o lirismo. Não fica com medo, não vou dizer isso, assim, porque é literalmente pecado, principalmente na Igreja Católica, assim, não vou mostrar o que eu fiz, porque aí é pecado, eu sou a vaidade. Por isso que eu falo, eu acho que é isso mesmo, assim, você tem... Tentando achar alguma solução, né? Tô junto com a Ana nessa. Além do sente e chora. Não é um problema você divulgar o seu trabalho. Aliás, é bom que você divulgue pra sua rede. Isso é super importante. Eu só acho que entendo o meio que você tá, qual é o tipo de divulgação que você precisa e principalmente, que é o que eu faço na maioria das vezes, cara, sei lá, os trabalhos que eu tô mais divulgando recentemente são as capas de livros que eu faço. Cara, a Companhia das Letras sabe fazer um belo post. Eu dou o reply do post deles, que tem todas as informações técnicas, boto uma gracinha pro meu público. Ponto. Não preciso botar minha cara. Mas assim, eu sei que tudo que eu boto tá balizado por alguém que faz métrica, que vê mídia. Eu só acho estranho essa coisa de, tipo, que é o que a gente zoa e que é a coisa mais tosca, de gente que você fala, cara, não domina essas ferramentas. Por isso que eu falo, jornalista, é muito difícil a gente falar qual o limite, porque ele domina as ferramentas. Mais ou menos, viu? Não, sim, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu tô aqui jogando o nível lá em cima, exato, tá? Mas eu sei que tem várias que não. Mas em teoria, se o cara não sabe escrever um post, teoricamente eu acho que o jornalista já é problema, né? O problema da gente na nossa formação como jornalista é que rede social, você tem que pensar o que você tá fazendo, o objetivo do que você tá fazendo e pra quem. O jornalista não pensa público-alvo quando ele escreve. E aí é esse lugar que eu acho que o jornalista não tá muitas vezes preparado pra fazer. Tipo, ele sabe escrever, mas ele não sabe necessariamente pensar o texto que ele tá fazendo pra aquele público, pra um objetivo. O jornalista escreve uma barreira com objetivo prático. Contra, assim, eu não vou fazer isso, porque isso é contra tudo que eu acredito. Não, e a divisão entre redação publicitária e jornalismo, e brand content, várias coisas que a gente via. E pro jornalista se vender, entre aspas, né, pro jornalista fazer a marca pessoal dele, ele tem que mudar esse paradigma, porque ele tem que fazer publicações que estão colocadas nesse lugar, que tem um objetivo claro, né? Deve ter um objetivo que tá vendendo o produto, construindo uma reputação de marca. Então é esse lugar que tem uma... Não, mas é por isso que fala, não é tão difícil um jornalista ler 2 livros e entender. Óbvio que ele não vai fazer tão bem quanto alguém que já faz. Mas é a resistência que o Chris falou. Ele pode entender, mas ele pode se recusar a fazer. Ele pode até fazer mal. Mas por isso que eu falo que o jornalista talvez não é a melhor das profissões pra gente discutir isso. Mesmo entendendo que o post do Ampud era muito isso. Assim, cara, é sobrecarga de trabalho. A gente tava focado nisso. Agora, se o cara não tiver essa habilidade, ele tá fora do jogo. E a gente pode perder bons jornalistas nisso. Mas aí, como a gente concluiu, sim, amigão, a vida real, infelizmente, é essa merda aí que tá aí. E, né? A formação de reputação, assim, não é? A galera tava usando outro dia, o cara que falou, como vocês chamam isso onde vocês moram? Não é fazer o post na rede social só pelo engajamento, pra mostrar o número, pra mostrar não sei o quê. Mas assim, a Ana acabou de falar, fui entrevistada no Link por causa do meu blog, Merigo, assim. Cara, assim, eu sou, acho que um exemplo até da generosidade da publicidade, assim, não sou formado em publicidade, não trabalhava em publicidade, não sou filho de ninguém da publicidade nem nada, viraram pra mim e falaram, cara, essas coisas que você escreve aqui fazem sentido
eu acho que seria legal você trabalhar para mim, porque eu tô vendo o conjunto das coisas que você está escrevendo. Isso que você diz acreditar faz sentido com o que eu acredito, então eu quero te dar uma oportunidade de trabalho aqui. Aí eu fui, entrei no trabalho, entreguei, fiz não sei o quê, fui pro próximo. Então, assim, eu vejo isso no lado, toda essa história que a gente tá falando aqui, um lado mega positivo e democrático do cara que trabalha lá no fim do mundo, que não é de São Paulo, que não estudou na faculdade, não sei o quê. Mas era isso, se você tivesse feito um post sobre programação, talvez você não se destacasse. Você fez um post de uma coisa que era muito diferente do que você fazia no seu dia a dia, entendeu? Por isso que eu falo assim, às vezes, eu acho que a pessoa tem que ser interessante no sentido de posta alguma coisa que seja realmente diferente. Sim. Né? Às vezes eu acho estranho porque se estabeleceu uma fórmula, né? Uhum. Não, eu acho que na programação, que é o mundo onde eu vejo, assim, você consegue contar histórias, você consegue ajudar pessoas. Aí, vamos lá, no mundo que é 100% introvertido, ou 99% introvertido, assim, é você ajudar as pessoas, é você estar nos fóruns, é você fazer um tutorial, é você fazer um curso que seja, você dar dicas, você responder perguntas no Twitter, no Stack Overflow, assim, a galera falar, cara, essa mina aqui entende do que tá falando e eu vou contratar essa pessoa, sabe, assim, essa pessoa não é, de novo, o que eu falei, sei lá, quanto tempo atrás, a entrevista, você tem meia hora pra você provar que você é confiável, que você é experiente e tal. E a pessoa vai olhar e fala assim, não, peraí, tô olhando aqui o Yoga no Stack Overflow. O Yoga respondeu, não sei o quê. O Yoga no GitHub tem um projeto aqui de código aberto, sabe? Você trazer assim, você mostra assim, olha, o conjunto da minha obra é isso aqui. Eu fiz o podcast não sei o quê, eu escrevi o artigo não sei o que lá. Conjunto da obra. Você mostrar a sua reputação. As pessoas, não, eu sigo esse cara na rede social. Eu sou alguém interessante, né? Isso. Muito bem, é isso? Não. Não é, né? Na verdade. Ou não. Ó, eu tenho 3 dicas aqui do Saiba Mais, que são indicações pra gente fechar esse programa. Que abre aí para novas reflexões, como que você, amigo e amigo ouvinte, percebeu, tem muitas ramificações, né? Então isso aqui pode ajudar um pouquinho a dar uma aprofundada no tema. Tem o Braincast 415, que faz exatamente 1 ano que a gente publicou. Achei que você ia dizer que falava a mesma coisa aqui. Não, que é a nova onda do Instagram, que a gente falou um pouco de como que essa transformação do Instagram, né, em criar Reels, em querer ser o TikTok, como tava mexendo com essa criação de conteúdo e como que tudo ia se resumir a dancinhas, ia ter um monte de gente agora querendo ser creator e tal. Então acho que é um programa que tem bastante coisa que já previa um pouco do futuro, né, como a gente sempre faz aqui no Braincast. Sim. Braincast 415, a nova onda do Instagram, ouve lá. Tem um artigo que serviu também de base aqui para nossa pauta, do MIT Review. Esse é o tipo de leitura que a gente tem aqui no Braincast, tá? Demais. MIT Review. Que é uma matéria que se chama Agora Médicos são influenciadores digitais. E eles não estão totalmente prontos para isso. Então, esse é um artigo publicado, tá em português, tá? No site do MIT Review brasileiro. Publicado em julho de 2020. O MIT. Que mostra esse cenário justamente aí que a gente comentou um pouco aqui dos médicos influencers, que foi muito impulsionado pela pandemia. Foi inclusive um ano em que os profissionais de saúde foram eleitos como as pessoas do ano, né, pela Time. E como que a internet, a relação desses profissionais com a internet tem alterado aí essa dinâmica, né, da profissão e quais as consequências dos médicos que buscam viralizar nas redes sociais. Então, vale a leitura, ele aprofunda bastante nesse aspecto dos médicos, dos profissionais de saúde com a internet. E tem também um outro post que embasou aqui nossa pauta, do perfil da Content, content.vc no Instagram, que trazia o título Além de bom profissional, agora preciso ser influencer. Então, é um post que faz parte de um projeto deles que se chama A Internet que a gente quer, para discutir, problematizar a nossa relação com a internet, seja no âmbito pessoal ou no profissional, tanto no pessoal quanto no profissional. Então eles trazem várias reflexões ali no perfil, vale seguir no Instagram, tem um monte de coisas de como a internet mexe com a gente e são posts que faz a gente parar para pensar, repensar e talvez mudar, quem sabe. É legal, a gente falou o tempo todo aqui do ponto de vista do profissional, como se posicionar e tal.
também pensar no ponto de vista como consumidor. Não vou fazer consulta com o médico só porque ele dança bem. É por isso que eu dou risada Mas aí toda se a vez. pessoa, vamos lá, é Darwin. Se a pessoa fazer uma consulta com um médico só porque ele dança bem… É o problema. É por isso que eu dou risada toda vez que alguém fala doutor a Bumbum. seleção tá porque posta, eu falo, né, não é amigo? possível que alguém leve isso a sério, né? Não vão me consultar com o doutor Bumbum. Não tem como. Mas ele é especialista em bumbum. O cara posta foto de bumbum o dia inteiro. Ele é o ganhou doutor o título, bumbum. Doutor Bumbum. Ele tem seguiu o diploma. melhor do marketing possível. Tá bom, muito bem. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Para muita gente, já passou da hora de olharmos para a diversidade além da buzzword, né? É hora de agir por um mercado de trabalho mais diverso e inclusivo. É por isso que o B9 ajudou o Bradesco nessa conversa tão importante. Foi assim que nasceu o Aliados pelo Respeito, um podcast Bradesco criado pelo B9 para promover conversas francas sobre a importância da inclusão na criação de novos futuros. Se liga aí no que rolou nas 4 temporadas do programa. Eu sou a Mariana Torquato e esse é o Aliados pelo Respeito. Eu sou Murilo Araújo e essa é a 2ª temporada do Aliados pelo Respeito. Um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Nessa 2ª temporada, o nosso assunto é a comunidade LGBTI+. Nessa 3ª temporada, nosso assunto é a vivência das pessoas com deficiência. A 4ª temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos, um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios. Então é isso. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia aqui, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Eu tenho Qual é a Boa, bem rapidola aqui. Eu ia falar assim, foi uma última semana difícil, mas eu acho que eu falo isso desde outubro de 2018, né? Tem sido uma semana complicada, uma semana difícil. Eu não gosto nem de comentar as coisas porque… Gente, é assim… nenhuma mulher quer falar de abuso nenhum que sofreu. Aí, quando isso vira pauta na mídia, você fica obrigada a pensar nisso, pelo menos, sabe? Então é uma bosta. Então, eu ofereço um outro tipo de coisa, que é a gente se munir de conhecimento. Hoje. No ano passado eu já tinha falado, ou no comecinho desse ano, não me lembro, do canal História Pública, feito pelo Ian. Ian, meu amigo de escola. A gente se conhece desde que a gente tem 15 anos. E a gente era adolescente chato. Então, agora que a gente cresceu, a gente é adulto legal, ele tem o História Pública. Inclusive, ele fez no começo, uma época, com outro amigo nosso, que é o Caio. Hoje ele tá lá, né, dentro do coletivo Soberana. E aí, se você não tem tempo de ver as lives, porque são realmente vídeos muito mais compridos, né? Você tem que dispor ali de uma energia. Agora o Ian também faz o Cortes Canhotos. Canhotos ou canhotos? Canhotos. Canhotos. Depende, né? Do seu Canhotos. Depende do sotaque, pois é. Enfim, o Cortes Canhotos são pequenos cortes, e eu acho que também ele deve produzir exclusivamente, né? Pra esse perfil, dando pílulas de conhecimento sobre alguns conceitos de marxismo, de esquerda, para que a gente possa aprender cada vez mais. Comunista! Lá vem. É que você possa ser um comunista cada vez mais munido de informação. Porque o que a gente sabe é que, seja lá qual for o resultado das eleições em outubro, a coisa vai ficar
começa a ferver cada vez mais. Sim. E ferverá, e a gente nessa fervura toda. Então, Cortes Canhotos tá no Instagram e no TikTok. Então você pode deixar. Então é vídeo, né? Vai aparecer mais no seu. E aí no Instagram você tem que fazer todo um lance, né? Vai lá, bota no favoritos, tem que seguir. Clica no sininho, interagir. pra cima. Virou isso. No TikTok o algoritmo ainda vem um pouco mais fácil. O Ian é uma pessoa muito séria, muito compromissada com fazer a coisa certa do jeito certo. Ele é um homem muito didático. Ele virou professor e não é à toa. Eu gosto muito dele há muitos anos. E eu fico muito feliz que mais pessoas possam gostar dele como eu gosto. Então, Cortes Canhotos no TikTok ou no Instagram. Eu vou aproveitar para emendar, porque o meu Qual é a Boa hoje, ele não é ortodoxo. Eu tinha até uma série pra dar, mas não vou dar a série, não. Quero falar com você, ouvinte. Chamamento. É um chamamento. A gente tá a menos de 3 meses das eleições. E a gente precisa... Todo mundo que estiver ouvindo aqui e que for pró-democracia... Isso. Ou seja... Só que for pró-democracia. Que estiver alinhado com a manutenção do nosso direito de escolher, né, os políticos que vão nos governar. Clamo para que você... Neste momento, isso tá parecendo um culto. Abandone, deixe pra trás. Senhor, todo o orgulho. Mago de energia. É chegado o momento, amigo? A gente não pode mais... Tipo, a gente tem que escolher as nossas batalhas. E, tipo, a gente precisa ser muito pragmático. E a gente não pode mais ter a postura que a gente tem de, tipo... afastar as pessoas que ainda podem ser convencidas. É preciso fazer avaliação de quem pode ser convencido. Tem muita gente que tá radicalizada. Mas é chegado o momento... de você ser capaz de se abrir, sentar pra conversar, fazer ponderações, às vezes ser ator, às vezes você vai ter que interpretar o papel. No Uber, você vai fingir que você votou no Bolsonaro e se arrependeu pra convencer o Uber. Boa, hein? Na sua família, você vai fazer ponderação, se for possível, se você já não for, todo mundo já não souber de que lado você tá, mas fazer ponderações, tipo, realmente, tia, governar na pandemia é muito difícil. Né? Isso aí realmente não foi culpa do Bolsonaro. Mas um líder de verdade que se preocupa com o seu povo jamais faria o que ele fez. Isso é desumano. Não, tio, eu também não gosto do Lula, não. Também não, eu sei o que ele fez. Longe de mim. Gente, é sério isso. É muito... Tipo, o único jeito de trazer mais pra perto as pessoas que estão indecisas é demonstrando ponderação. Você pode não ser ponderado. No seu coração, você pode... o seu coração pode ser a estrela do PT. Não tem problema, mas essas pessoas não vão te escutar se você não demonstrar essa ponderação. Tipo, quem tá no meio do caminho tem a leitura de que qualquer posicionamento é extremista. O fato de você se posicionar é extremista. Se você demonstra ponderação, essa pessoa, tipo, você baixa a guarda dela e ela escuta o que você tem pra dizer, tá? Foquem em mulheres entre 18 e 34 anos. É um público que já tá mais perto do progressismo. E é um público que deixa de votar por falta de autoestima política, porque às vezes não tem quem deixar os filhos, por causa do marido que não... Então, tipo, falem com as pessoas do entorno de vocês. Tipo, a gente precisa muito ser capaz... E aqui, eu vou usar o termo que eu não gosto, mas a gente precisa muito ser capaz de furar a bolha. E a gente precisa ser capaz de furar a bolha. A gente não precisa comprar as brigas que a gente vai... Até o Braincast fura a bolha. É esse mesmo. A gente não precisa comprar as brigas que a gente sabe que vai perder, que a gente vai ficar desgastado, que a gente vai discutir com o Bolsominion rádio. Não tem que conversar com o Bolsominion. Você tem que conversar com aquela pessoa que tá dividida. Aquela que fala, mas não sei, né? Mas o Lula, que vota né? nulo, o que vota nulo é essa galera aí? Cara, alguns votam nulo, mas é muita gente, tipo... Nenhum nem outro, são dois extremos. Então, depende, você tem que avaliar. Normalmente é uma pessoa que ela não é muito politizada. Tem gente que vota nulo que é bastante politizado, na verdade. Tá. Mas, tipo, a maior leitura é se essa pessoa, ela tá em cima do muro. É a pessoa que fala, mas não sei, mas é tudo igual. E é uma pessoa que ela é pouco politizada. Quem você vai conseguir convencer é quem é pouco politizado, mas que tá sensível da situação. Que tá vendo que as coisas estão uma merda. Tá vivendo e tá sofrendo. Enfim, eu tô jogando umas pílulas aqui, talvez no próximo programa eu jogue outras. Mas o qual é a boa é converse. Pelo amor de Deus, gente. As coisas vão ficar muito feias aqui pra frente. Tipo, muito feias. Já estão ficando. E a gente
A gente tá diante da perspectiva do presidente tentar fazer mais rupturas democráticas. Tipo, e é mais difícil agir em cima de rupturas democráticas quando você não tem muito apoio. Então a gente precisa já começar a trabalhar o diálogo com as pessoas no meio do caminho. A gente já tá num cenário onde o presidente faz uma emenda, enfim, projeto de lei liberando quantidade de dinheiro gigante. Que tá furando o teto de. Assim, que tá furando os limites estabelecidos por lei para se gastar dinheiro público em todas as áreas. Que tá furando tudo que era contra até então. O pão com mortadela. E que vai durar só até outubro. E que o Congresso tá falando, show, é isso, entendeu? É nesse nível que a gente tá. É porque a chantagem foi genial, né? Quer dizer, quem vai falar não para dar dinheiro ao povo? Exato. Quem tem coragem? Só o Serra, né? Que diz muito sobre ele. Chegamos! Quando a gente tem que falar, nossa, o Serra. Só o Serra. Lembra quando o nosso problema maior era o Serra? Eu quero minha dica rapidinha. Eu comecei a assistir 3 episódios, estou gostando bastante, que é uma série que está disponível no Prime Video da Amazon, que se chama Hernan, que é a história do conquistador. Conquistador. Agora, não toma. É uma série México-espanhola. Conquistador barato. Eu entendi que era a série do Léo Jaime. Eu entendi que você ia falar a série do computador. Do computador. Do conquistador, entre aspas, espanhol, Hernán Cortés. E mostra como, quando ele chegou às margens do que hoje é conhecido como México, né? E dele enfrentando... enfim, né? Vocês sabem que o Hernán Cortés não foi um cara exatamente cortês quando ele chegou. Nossa, e aí, só que a série é legal porque, assim, ela tenta tratar isso com bastante... Não é isenção e não é nem a terceira via, mas é de tentar mostrar como tantos povos que estavam lá, que não eram nem... E a série é bem... fiel, porque eles não chamam nem de astecas, né? Porque o termo asteca, ele apareceu séculos depois, né? Eles chamavam de mexicas, né? Eram os mexicas. Então, tem o idioma que eles falavam na época. A série tenta ser bem fiel em relação a isso. Então, vai mostrar como que não é... Tem várias zonas cinzentas, né? Nesse encontro do povo civilizado europeu, conquistador europeu, digamos assim, e os selvagens que estavam no México naquela época. Então, é uma série bem legalzinha, honesta, bem feita. Algumas pessoas podem se incomodar bastante com esses truques modernosos, né, da escola de cinema. Algumas pessoas podem se incomodar bastante que o fato que na série eles tinham smartphones. Não é que fica... toda... Em vez, a série não é linear, eles ficam toda hora com... Cada episódio é um personagem que foi importante pro Hernán Cortés, né? Não gosto. Gosto da ordem das coisas na história. Fica toda hora, tem muito flashback, flash forward, eles ficam toda hora, olha como a gente é esperto, volta no tempo e vai. Isso dá uma cansada em determinado momento. Cara, só conta a história com início, meio e fim, que tá bom? Então, se você conseguir superar essa parte, eu acho que é uma série legal pra você ver um pouco desse encontro aí de dois mundos do Prime Video, a série Hernán Cortés. É uma minissérie, são 8 episódios só. Tô curtindo. Gostei. Muito bem, muito bem. Eu vou dar um colher boa aqui, inspirado um pouco por Carlos Merigo. Jesus, Cris. Jesus. O meu colher boa é Jesus. Veio a Ana querendo salvar a democracia. Esse é o colher boa mais antigo de todos. O primeiro colher boa do mundo. O primeiro colher boa. Puta que pariu. Jesus, o primeiro colher. Na verdade, seriam, sei lá, os deuses egípcios. Cara, mas eu tô lendo um livro. Escolher o Jesus. Eu tô lendo um livro agora. Yorval Harari. Deixa o Cristiano falar! Sapiens, não. Ele é o Cristiano, vai indicar Ele é o Cristiano do cristianismo. Eu tô lendo um livro agora que eu vou confessar pra vocês aqui nesse espaço privado de confiança. Você tá sendo gravado, você sabe, né? Vai ser publicado. Nesse espaço privado do Brasil e do mundo. Tá bom. Que eu nunca vou acabar de ler, porque o livro tem 1.500 páginas. O livro tem 1.500 páginas. Ulisses. Que é um livro, ainda por cima em inglês, porque não foi lançado em português, porque nenhuma editora brasileira vai encarar. Tem dinheiro pra imprimir tudo isso. Que, olha, acabar com a pelo Amazônia título vocês vão entender o tamanho da bronca. Eu vou traduzir. Cristianismo, os primeiros 3.000 anos. Nossa! Tranquilo, tem parte próximos, né? Parte 1. Tem a parte eu tô pirando no livro, Mas uai, só tem 2000 e... É isso. Obrigado. Mas tem 2020, de... tá faltando... O que não satisfeito em contar a história do cristianismo
ele volta na Grécia, ele volta em Israel, Judá, Canaã, a parada toda. É do Chico Felice, assim. Então, é de um cara... Tudo isso em inglês. Olha o nome do maluco. Diarmaid McCullough. Nossa Não senhora. entendi nada. Escreve-se Diarmaid. Diarmaid McCullough. É quase o Dr. Bumbum É um dos escocês. escritores. O cara vai ficar o RPG resto do isso programa. Meu Deus do céu. Dungeons and Dragons? E, cara, assim, eu tô em, sei lá, 6% do livro, segundo o meu Kindle. Mas, assim, é animal. Você tá pirando. Vou ficar aqui 5 anos lendo esse livro, mas, assim, ele vai... E eu acho legal que ele mostra os pontos, assim. Olha, sei lá, na Grécia tinha isso, então isso influenciou, isso fez. Eu cheguei nesse livro porque eu busquei, assim, não, como foram os primeiros anos do cristianismo, né, lá, 100 primeiros anos. O famoso, hoje eu durmo cedo, hoje eu durmo 3 da manhã, como foram os primeiros anos. E assim, legal, entrega. Tem uma série da BBC, se você mora no Reino Unido, se você tem VPN, é um oferecimento NordVPN, usa o nosso código. Tem uma série da BBC, eu ainda não cheguei na série, mas assim, tô curtindo. Mas o que é? Uma perspectiva histórica, isso? É um Ele livro tenta... de história, um historiador, ele fala que ele teve uma criação cristã, ele não entra em detalhes, mas ele abandonou isso e hoje ele é apenas curioso, entusiasta e tal. E assim, ele, até o momento, ele assim, não passa pano nem nada, e pelo contrário. Eu mandei até o print, você mandou, ô louco meu. Sim, tipo, sim. Ele já, nas primeiras páginas, ele manda, o cristianismo é um culto à personalidade e tal, então assim, legal. Mas por outro lado, ele não tá ali pra bater, ele tem um certo respeito pelo cristianismo. Ele reconhece que no darwinismo social, é a religião que venceu, pelo menos no Ocidente. E ele se preocupa em explicar por que venceu. Porque tem isso, porque tem essa característica. Porque, por exemplo, é uma religião... Até então, todas as religiões é assim. Se você nasceu aqui, você é dessa religião. Se você nasceu lá do outro lado do mundo, você não é dessa religião. Problema seu. E ele já mostra como o judaísmo já tinha um pouquinho disso, como o cristianismo abraçou isso totalmente. Então, assim, tô achando bem legal. Tem aí nos Kindle da vida, inglês. Tem nas redes. Vou esperar. Inglês. Tem que estar com o CCAA em dia. É isso. Um oferecimento CCAA. Poderia Esse ser, é o meu colher boa de hoje. quadro do... Ficou aí direto pra Christianity the first 3,000 years. Fiquei interessado quando tiver... Eu ia zoar quando sair em GIF animado ou em série da HBO. Espera no TikTok. Mas já tem da BBC. A BBC tem na BCC de Londres. É baseado? O cara, o Diarmaid apresenta. Acho que pra mim é mais fácil. Ou quando sair em português, eu encaro isso daí. É isso aí. Olga Mendonça. Vamos lá? Encerra aí. O caderninho do Olga. Qual é a boa dele? O caderninho da marca Moleskine. Vou ser rápido. Me lembrei que... Já tem 2 horas de programa, Olga. Não precisa ser rápido. Então, vamos lá. Cristianismo, 3 minutos. Vamos começar lá. Vamos lá atrás. Deixa eu ler com voz de Cid Moreira. Há 3 Cristianismo. mil anos. Tava me lembrando de um post de Ana Freitas sobre Higienópolis mal assombrada. Tô brincando. Gente. Caraca, baita post. Ana Freitas fez um post bem legal. Ana fez tudo. Ana Freitas refutando o puro suco de Twitter, que é falar: se faz sucesso, não é legal. Justamente, Ana Freitas entrou numa discussão ali, resolveu, na verdade, uma discussão ali de uma galera que não estava entendendo direito, estava querendo culpar o carteiro. Pela carta, né? Então, assim, no Twitter a galera tava discutindo, tinha gente achando que o podcast do Chico Felice, A Mulher da Casa Abandonada, tava sendo sensacionalista e que tinha que ser responsabilizado porque a galera pirou, o brasileiro não sabe se comportar quando houve um true crime. Enfim, a gente não concorda, a Ana se defendeu muito bem a causa, depois você seguiu a Ana. Mas, Ana, me levou a pensar numa outra coisa. Conte-me. Tem um canal no YouTube chamado BBC Brasil, BBC, essa mesma, e lá tem um repórter que eu já indiquei, Luiz Tiru, que são um dos repórteres que eu mais gosto, gringo. Ele tinha uma série na Globoplay, já falei dela e tal, só que ele tem as matérias na BBC, e ele fez uma, que são em 2 volumes, que é Filmando Joe Exotic.
Joe Exotic, King. justamente, há 10 anos atrás ele tinha feito uma matéria com o Tiger King e ele revisita agora o material que ele fez, posta a matéria. E aí ele visita agora, depois de 10 anos, e depois do fenômeno, que aí sim é uma puta irresponsabilidade daquele documentário da Netflix, que fez a gente admirar, enfim, foda-se. Mas eles conseguiram transformar aquele cara numa espécie de herói bizarro, sabe? E que trouxe toda aquela cultura nociva do sul dos Estados Unidos, bizarra da Flórida, sabe? E ali sim eu acho que é um trabalho que você fala de transformar o jornalismo em só entretenimento babaca. Tem o fenômeno das redes também, que eu acho que é o que a gente tá lidando agora com a política. Você transforma qualquer idiota num mito, né? Então é muito interessante ver a perspectiva do Joe Exotic, que são 2 partes de tipo uma meia hora, tá no canal do BBC, filmando o Joe Exotic. É muito legal ver essa série com esse olhar de hoje. O primeiro episódio insiste um pouquinho, porque ele é um pouquinho chato pra quem viu a série. Talvez seja um pouquinho chato. Dá até pra começar do segundo, acho que o segundo que tá o caldo mesmo. Mas é muito legal você ver coisas que não foram reveladas na série. Você vê como a série, isso já foi discutido na época, como a série é machista. Como eles transformaram. Baskin, né? Assim, quando você vê a Carol na série, você vê ela fora da série, você fala, cara, eles manipularam pra achar que ela era uma histérica, que era uma louca. Tudo aquilo que a gente já sabe que fazem com mulheres, enfim. É muito interessante ver essa série com esse olhar de hoje. Enfim, segunda dica. Já que falamos tanto do meu amigo Ricardo Ampudia aqui, temos que falar do Ricardo Ampudia, porque esse menininho tem uma newsletter muito boa, que é meio o formato do Qual é a Boa, que chama V-Final Underline. Sacou? Pegou? Que nome bom! Pegou, porque Ricardo Ampudia, ele também é designer, além de jornalista. E aí, V-Final... A versão final. Versão final. Designer sabe bem agora vai, ponto. Agora vai, V-Final Underline. Pra engajar mais, podia ser V-Final Underline, acaba logo essa porra. V-Final, aí você manda pro cliente. Igual as minhas são V-Final... Mesmo. V-final mesmo. É, isso. Mesmo. Quando Acabou. tem 4 mesmo, geralmente é o final. Aí vocês entram no site dele, que é riampudio.com. Lá tem os links, enfim. Animal. Mas é uma newsletter que eu super abraço, indico. Ricardo. Obrigada por nos inspirar. E é isso, crianças. Por enquanto é só, pessoal. Vamos muito bem. Momento Faustão. Momento Faustão. Momento Faustão. Eu tenho um Momento Faustão errata. Olha que loucura. Ixi, Maria, deu Semana passada eu falei dos momentos faustãozas que eu fiz no Drag Brunch Brasil, né? E aí eu falei do Denis. E aí o Denis falou pra mim, lá no meio da loucura, eu preciso falar que Drag Brunch envolve álcool antes do meio-dia, então talvez isso tenha a ver. E ele falou assim, fala que eu sou o Denis da Jazz Mansion. E eu anotei Denis da Jazz Band. Opa! Eu falei deles da Jazz Band, ele falou, Bia, adorei, muito obrigada e tal, mas esse não é o nome do meu projeto. Nossa. Então eu estou aqui. Então, merece mais um beijo. O álcool, parem de beber. Às vezes também tem essa. Um beijo, Denis. Desculpa por ter errado o nome do teu projeto, agora tá certo, você merece. Denis da @JazzMansion, que é o projeto que ele produz. Te vejo mês que vem, porque estarei no próximo Drag Brunch também. Show. Muito bem. Você, Ana? Eu tenho 2 momentos Faustão. O primeiro momento Faustão vai pro rapaz que eu conheci numa festa de aniversário da amiga de uma amiga. Eu não conhecia ninguém na festa. E aí eu tava comemorando que eu tinha comprado o ingresso pro show da Dua Lipa. Tava falando pra minha amiga que eu tava feliz porque eu tinha comprado o ingresso pro show da Dua Lipa. E falando que eu queria que ela fosse. Rica você, hein? Porque $100. Sou podcaster, né? É verdade, amiga. Você faz dancinha no TikTok. Eu quis ser modesta hoje, falando que a gente não ganha milhões. Não, mas eu tava falando pra minha amiga Laila, falei que me levou na festa, não conhecia ninguém. Eu falei, Laila, vai comigo no show, porque os meus amigos lá do Braincast gostam da Dua Lipa, mas não vão. E aí o Leonardo tava do lado, o Leonardo Siqueira falou, você é do Braincast? Eu falei, sou. Ele falou, como você chama? Eu falei, Ana. Ele falou, Momento Faustão! Ele disse. E ele fez assim, Momento Faustão! Yes! Eu sabia que um dia eu ia conseguir. Ai, que bonitinho! Adorei. No meio do infarto, você achou que era um assalto, quase entregou o celular. Ele falou, não me machuca, por favor. Pode me levar. Leva. O outro Momento Faustão também é, de certa forma, uma errata. Não é exatamente que eu não errei, mas estou complementando a informação. Boa. O Rogério
pai de pet do Aquiles, lá da pracinha, amigo da Carminha, o Aquiles. Você falou. Eu fiz um momento Faustão dele, mas eu não sabia o nome dele. Eu sabia só que ele era o pai do Aquiles. Aí eu encontrei ele Mas esse é o nome... na pracinha outro dia. Encontrei, na verdade, a companheira dele, a Débora. E aí ela falou, não sei o que, do Rogério. Eu falei, Rogério. Aí eu encontrei ele e falei, agora eu sei que esse nome é Rogério. Daí eu vou fazer o momento Faustão, né, nominal. Correto. O Rogério, pai do Aquiles. Um cãozinho que, quando pega uma bola na pracinha, só solta na lavanderia quando chega em casa, segundo relatos do próprio pai. Não solta por nada. É isto. Um beijo. Momentos fofos. E uma coçadinha no queixinho do Aquiles. Aquiles é fofo mesmo. Muito bem, gente. Então é isso, hein? É isso. O Braincast de hoje fica por aqui. Siga @BraincastPod nas redes sociais para concordar ou discordar da gente, adicionar ao debate. Pra ver nossa carinha também. Exatamente, ver nossas fotinhos. Lá a gente mostra a cara. Muito bem. Verdade. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.